Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um 61 Podcast, o podcast da capital, episódio de número 44. Hoje mais um convidado de peso e daqui a pouco eu falo sobre ele. Antes de tudo, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, a melhor de Brasília, Doces da Chefe e Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Vamos falar agora sobre o nosso convidado nordestino. Virou morador de Brasília com apenas 2 anos, quando passou a residir em Samambaia. Casado com Rosa Viana, com quem teve 2 filhas. Graduado em letras, já trabalhou como borracheiro, bacana, mas foi como técnico de enfermagem, atuando em serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em que teve seu maior destaque quando se tornou um dos fundadores do Sindicato de Enfermagem e presidente da Federação Brasileira de Profissionais de Enfermagem. Em 2018, foi secretário, integrando assim a mesa diretora da casa e hoje tenta a reeleição pelo PSD para continuar sua defesa da saúde à população do Distrito Federal. O deputado Jorge Viana, sejam bem-vindos. Jorge, muito obrigado pela sua presença. É isso. Nós sabemos que você está em campanha em dedicar esse tempo e vir aqui falar para os nossos inscritos, contar um pouco da história do Jorge Viana, esse batalhador aí que eu não sabia dessa história. Você já trabalhou como borracheiro, nordestino, trabalhou, veio de baixo, Samambaia, vi nascer. Ceilândia. Vi Samambaia nascer, vi Samambaia crescer e vamos falar sobre você. Bom, primeiro obrigado, Ronan, pelo convite, sabe? É muito legal assim. Eu sempre gostei de falar em rádios, em podcast agora, que é a grande sensação do país, porque é muito diferente, né? Não tem nada formal, não tem nada engessado, descontraído. E a gente acaba mostrando o nosso outro lado, né? O lado que as pessoas elas não conhecem e que geralmente as grandes mídias não querem conhecer. Eles querem só falar de trabalho. Então, obrigado pelo convite. E estou aqui para contar um pouquinho de quem é esse maranhense. Cheguei aqui, né? Vamos falar dos seus pais primeiro. Qual o nome dos seus pais? Rapaz, o nome do meu pai é Antônio Viana. Antônio Viana é um piauiense que veio para Brasília e ele ficou um tempo aqui sozinho, conseguiu um emprego e aí mandou trazer os catarrentos. Vocês ficaram lá? Ficamos com minha mãe lá no Piauí. Eu nasci no Maranhão, mas assim que eu nasci eu fui para o Piauí, para uma cidade chamada Altos, e aí nós viemos com minha mãe. Hoje eu fico pensando, rapaz, como é que minha mãe... Porque naquela época os ônibus para cá era aquela Transbrasiliana, terrível aqueles ônibus, né? E como é que ela conseguiu sair de lá sozinha, sem dinheiro, com 3 meninos, 3 crianças? Quantos anos você tinha, Jorge? Eu tinha 3, 2 para 3. Escadinha. E aí eram 3 irmãs, são 3 irmãs, 3 mulheres e eu sou o caçula. São 4 filhos? São 4 filhos. E viemos para cá. Aí fomos morar na Ceilândia. Chegou que ano, Jorge? Aí, rapaz, eu nem sei. Tinha 3, eu tenho 46, nem sei as 45 contas. Anos atrás. Daria mais ou menos 42, 78, por aí? 79, talvez. 79. Eu nasci em 76. Da Ceilândia? Já foram para Ceilândia? Para Ceilândia. E aí ficamos lá até... Qual quadra da Ceilândia vocês moraram? A gente rodou ali, eu lembro que eu morava perto do hospital de Ceilândia e depois eu desci para 19, onde eu fiquei o maior tempo da minha vida. 19, lá na 19 Ceilândia Norte. Você é meu amigo, rapaz. Será que a gente já brincou lá, jogou bola? Eu sou filho do Luiz Padeiro. Meu pai tinha padaria lá. Eu estudei no 28. Sério, bicho? Você tem quantos anos? 48. Então a gente pode ter se encontrado. Inclusive eu só fui comer pão na padaria do seu pai. Quando eu tinha já uma idade, sei lá, eu já era menino. Porque era só cuscuz e beiju, velho. Você tá com quantos anos? 46. É. A dona Isaura tinha um bar de quina, na 19 a 21. Aí tinha a dona Isaura. E tinha tu lembra? Do Chico, do mercado. Chico do mercado. Eu tinha o antigo Sol Nascente. Aquele que era na 21. Isso, exatamente. Eu morei no Sol Nascente. Eu tenho um grande amigo que hoje trabalha comigo, o Arley, que é da 21. Minha rua era a primeira, que era 19B19. Eu tinha o meu melhor amigo da 19 era o Erley.
Ele mora até lá, o irmão morreu num acidente de moto há muitos anos atrás. Pô, cresci lá, bicho. E aí fui pra Samambaia, adolescente, e aí fui pra Samambaia sem nada, não tinha energia, não tinha água, a gente pegava água no chafariz. Era sofrido, mas crianças, né, se adapta a tudo. Então eu achava massa, porque a nossa casa, eu ia ter um quarto, pela primeira vez na vida. Lá na 19, a Ceilândia tinha 7 casas no lote. A gente não tinha asfalto. Eu falo isso, a galera pensa que é sacanagem. Não tinha asfalto. Não tinha. Tinha aquela principal e tinha umas valas onde corria a chuva. Era a nossa piscina ali. E a gente, quando fez aquela pista, hoje, em frente a 19, 21 e tal, colocaram as manilhas. Rapaz, eu brincava demais nas manilhas, meu amigo. Era aquele monte de moleque correndo dentro da manilha. As costas ficavam todas arranhadas. Você subia um pouquinho na manilha e rasgava as costas. Brinquei aquela demais. Quadra de esporte, em frente ao 28. Você estudou no 28? Estudei no 29. 28 ou 29? 28. É o que é em frente à quadra de esporte. Tem umas quadras de futebol de salão em frente. Que ele desce uma escada assim. Isso. Lá embaixo. A primeira escola que eu mandei emenda foi para lá. Foi uma realização profissional. Quando eu estudei lá, a diretora era Eliane, professora Eliane. Tu conheceu a Amélia Bicudo? A Amélia Bicudo era a primeira professora. E ela fez eu dançar menudo, cara. A gente tinha uma banda de eu era menudo lá no 28. É mesmo, cara? Menudo. Aí, cara, enfim, aí fui pra Samambaia e aí fui estudar, mas não tinha escola. Eu morava na 506 e a escola era na X. Então a gente atravessava ali longe pra caramba na X para poder estudar. Aí estudei, depois fui estudar em Taguatinga. Só um ano que eu estudei lá. Aonde? Só para reprovar. Porque, pô, pensa num estudo fraco que era o meu lá na época. Tu estudou aí em qual escola? Estudei na... Centro 2, 3? Não. SEAB? No Taguatinga? No Centrão. Centrão. Estudei lá também. E o Centrão era assim, tipo, coisa de outro mundo, tinha inglês. Que porra de inglês, velho? O que é inglês? Eu não sabia o que era inglês. Então, tinha inglês, que era matemática pesada, porque a 7ª série é a pior na época, né? 7ª série era a pior. Quem passasse da 7ª série, meu amigo, podia ir pro céu, porque ali era o vale. Passar pelo vale, tava no céu. Professor Norberto. Professor de matemática. Tinha uma Vespinha, ele ia para dar aula de Vespinha. Pô. E aí, enfim, aí fui para lá, aí voltei para Samambaia, na escola em 304, aí onde começou o negócio. Onde eu fui picado pela como se fala, né, mosca azul. Aí eu lembro que uma vez estava um sol muito forte, aquela umidade muito baixa, e um calor em sala de aula, e eu, professora, vamos parar um pouquinho que tá muito calor e tal. E ela, não. Eu falei, peraí. Fui lá fora, peguei aquelas mangueiras de bombeiro lá. Bicho, eu abri, olha a cabeça do cara. Abri e comecei a jogar água em toda a sala lá, pra umedecer a sala. Foi pior, né? Porque ficou abafado. Vai pra secretaria. Jorge, por que você fez isso? Tá calor demais, a professora não deixou, pô, não é possível. Umidificando. Fiquei famoso na escola, né? E aí falaram o seguinte. Eu imagino. Fiquei famoso, porque o cara... Eu não medi as consequências, né? Eu só falei assim, eu vou aguar. Aí... Boa intenção. A intenção era boa. E aí eles pegaram... Enfim, aí começaram a fazer lá... Na época da UMESB, a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, eles iam fazer um congresso junto com a Uni e tal, lá em São Paulo. E tinha que escolher algumas pessoas de Brasília. E na minha escola, como tinha o 2º grau, primeiro e segundo... teve eleição. Cara, eu ganhei essa eleição, assim, disparado, o 2º, 3º lugar, a soma não dava metade dos meus votos. E aí eu fui representar Samambaia na UMESB. E lá vai a gente para São Paulo. E aí foi onde começou, eu defender o aluno e tal. Aí participei de Grêmio, participei de comissão de formatura, aí começou. Fui para a faculdade. Não, aí eu casei, né? Fui para a aeronáutica. Não, mas quando é que começou essa história de saúde? Foi mais tarde? Tá longe ainda. Eu fui para a aeronáutica, fiquei lá 6 anos. 6 anos na aeronáutica? Fiquei 6 anos. Casei, tive a minha primeira filha no HFA, que eu era militar. Sua esposa você conheceu aonde? Na Samambaia. Jogando vôlei, que eu jogava vôlei. Eu ficava rodando Samambaia inteira atrás de vôlei. O cara era menudo, jogador de vôlei. Pô, pensa no cara. Do olho claro. Moreninho.
Eu era queimadinho do sol. E aí eu peguei, a gente casou e tal, tivemos a primeira filha, na aeronáutica, e aí a aeronáutica me deu um tombo, cara. Não só a mim, mas todos os colegas concursados, que na época nós fizemos concurso. Não foi aquele período obrigatório de 4 anos, recruta. Era um concurso que eu tinha feito. O comandante falou assim, ó, a partir de hoje, a partir do ano tal, não vai ter mais ninguém e tal. Ele tá na justiça, tá até hoje rolando esse negócio aí. Mas você tava lá como que era como oficial? S1, especializado. E aí peguei e fiz o curso, né, de técnico de enfermagem. Lá? Não, já fora. Depois que foi Não, quando eu sabia que a gente ia ser tirado, aí eu falei assim, não, vou fazer um curso. Aí eu vou para a área de saúde. Nem sabia nada e não tinha vocação nenhuma. Você chegou a correr atrás dessa situação da aeronáutica? Teve uma associação, a ANESE, a Associação Nacional, que está correndo. Até hoje está correndo? Até hoje está correndo, tem mais de 20 anos isso aí. Mas foi um grande erro e no direito, frustrante, né, hein? existe a possibilidade de você reverter uma situação quando o Estado erra, né? A qualquer tempo. Sim. A administração pública comete um erro, a qualquer tempo ela pode Teve reparar. um problema com o Collor, semelhante aí na época do Collor, que uma galera Isso, pôde exatamente, voltar. é verdade. Então assim, aí peguei, fiz o curso de técnico de enfermagem e aí fui trabalhar, passei no concurso da Secretaria de Saúde. Por que técnico de enfermagem, Jorge? Sua família, alguém era uma Meu pai referência? trabalhava no hospital de Taguatinga, ele era servidor público e estava no laboratório. Eu ia para lá, eu brincava lá nos corredores. No laboratório do hospital? Do hospital de Taguatinga. E eu brincava nos corredores e tal, e via aquele negócio. Eu lembro de imagens, cara, como se fosse hoje. Naquela época, a seringa era seringa de vidro ainda. Sim. Né? E não tinha o Descarpex hoje, que é aquela caixinha amarela. Era um balde. Eu lembro que as mulheres faziam injeção, eu ficava só olhando, né? Morrendo de medo, porque eu tenho um pavor de injeção, cara. Eu tenho um pavor. Quando eu vou tirar sangue, quando eu vou tomar injeção, minha mão começa a suar e dá um nervoso. É um técnico de enfermagem que tem medo de agulha. Eu morro, mas não é medo não, é pavor. Aí peguei e ficava só olhando assim, né? As meninas, as enfermeiras, elas davam injeção no cara e depois ela jogava a agulha, velho, no balde, assim, chega, a bicha fincava. Eu falava assim, caralho, velho, isso deve doer pra caralho. Aí fiz o curso de enfermagem e tal, fui para trabalhar na Secretaria de Saúde. Aí fui para o Hospital do Paranoá, morava na Samambaia. E depois eu fui para Samambaia, para o Hospital Regional de Samambaia, trabalhava sem cirúrgico, operei lá, instrumentando e tudo. E aí entrei no SAMU. Concurso. Foi quando foi o Roriz. Mas o Roriz fez parte da sua vida, hein? Demais. Foi o Roriz que chamou o meu concurso. Foi ele 2000 criou a Samambaia, criou o SAMU. Criou o SAMU. Não existia SAMU, Não né? existia. Na verdade, o programa é nacional, foi o Lula. Ah, foi o Lula. Foi o Lula, criou o SAMU e Brasília aderiu, porque o Ministério da Saúde ele propôs isso para os estados, mas cada estado se organizava do jeito que podia. Uns, inclusive, fizeram anos depois, anos antes, enfim, mas... E aí eu fui lá. Aí eu tô no SAMU e, bicho, revoltado. Diferente da esquerda, a gente dá crédito, tá? Foi o Lula que criou o SAMU aí. Parabéns foi aí o Lula. pro Lula. Foi. Obrigado, viu, Lula? Diferente de vocês, a gente reconhece quando vê o ponto positivo. Eu tenho muito bom senso com relação à política, você vai ver. Bom, então é o seguinte, aí fui trabalhar no SAMU e tal, aí fui pro sindicato, bicho. Pô, tava muito ruim, a categoria ganhando muito pouco. Eu tinha trabalhado no hospital privado antes. O seu poder de X-Men lá da Uni, novamente atuando agora no sindicato. Isso, sindicato. Aí eu fui pra faculdade, fiz faculdade de letras, e aí eu... Nada a ver com... Mas é porque eu gostava de escrever, cara. Eu gostava de escrever. Eu achava que o homem tinha que saber escrever. Eu tinha um professor lá na X, inclusive, o Salatiel. Ele era muito feio, velho. E ele falava assim, eu pego qualquer mulher. Ele contava a história pra gente, né? Falava assim, olha, tava eu e os amigos lá na balada e tal, meus amigos tudo bonito. Mas quando eles abriam a boca era só... besteira. Aí quando eu conversava com as meninas, elas tudo vinham pra cima de mim. Eu falei, ó, tá aí o... Tá vendo aí? Tá aí Quando eu falo que a gente tem que ouvir as pessoas que entendem. Pois é, aí ele me falava muito isso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou saber escrever direito. Porque realmente a minha educação, né, o português que nós aprendemos regular é uma coisa. Quando você chega na faculdade é outra coisa. Sim. Inclusive a professora de letras, na primeira aula, a professora de gramática falou assim, sabe aquela gramática que você estudaram no primeiro e segundo grau? Rasga. Esquece. Falei, pô. E aí, beleza, aí fui estudar,
Português, fiz o DA, o Diretório Acadêmico de Letras. É até bom, né, Jorge? Porque a gente que veio de origem humilde, né, a gente, para entrar em alguns ambientes, a gente precisa pelo menos parecer. Não, e a língua, cara, é importantíssima. E eu tinha um professor de linguística que ele falava o seguinte: a língua, o português, é como se fosse um guarda-roupa. Do mesmo guarda-roupa que você tira um terno elegante, você tira um short para ir para a praia. Então a gente tem que, né, entender onde é que você está para poder usar a linguagem. Sim. Eu jamais vou questionar um senhor humilde que chega falando que está com a dor na pá, nas cadeiras. Tem gente que não entende isso, tem gente que ainda fica zombando de quem fala. É dialeto, é linguagem, é sotaque, é cultura. Então quem estuda letras estuda muito isso. Me enriqueceu muito, na verdade. E aí, enfim, faculdade de letras, depois fiz faculdade de Direito. Aí lá vai eu também arrumar confusão na faculdade de Direito, bicho. O coordenador queria me expulsar. Você estudou Direito aonde? Era Facitec na época. Taguatinga, ali, Frente Católica. Taguatinga Sul. Aí o coordenador lá, generalzão tal, bicho, queria me expulsar lá porque eu fazia manifestação e coisa e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou entrar na política. Concluiu o curso de Direito? Não concluí. Em 2010 entrei na política. Aí cancelei o curso de Direito. Aí eu falei, rapaz, olha aí. Só que eu não fui eleito, né? Inclusive, bicho, ser candidato é massa demais. Mas quem foi que te botou na pilha? É porque, como eu trabalhava na saúde, eu via que, tava tudo errado, velho. Sabe, salário baixo, negada sofrendo, sabe? Eu pegava paciente no SAMU, arrumava o cara todo dia na rua, fazia o protocolo, eu era vibrador e tal. Chegava no hospital, o cara morria, pô. Eu não tinha médico, não tinha remédio. Por que eu sabia que ele morria? Porque quando eu ia levar outro paciente, cadê aquele? Morreu. Por quê? Porque não conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo. Eu falei, porra, não dá, velho. É o que eu falo sempre para meus funcionários aí, os colaboradores, eu falo para eles, vocês têm que aprender o que vocês têm que aprender, mas aprenda o que o colega da frente faz e aprenda o trabalho do colega de trás faz, porque um dia esse falta, você faz. O outro falta, o outro faz. Claro que dentro da sua situação não tinha como, mas eu entendo muito o que você está falando. E a construção de pessoas de sucesso são assim, né? Você foi fazer a faculdade de letras lá, isso hoje na sua oratória lá na Câmara deve te ajudar bastante. Ajuda um pouco. Né? Porque eu sou muito, eu não sou nada formal, bicho. Nada protocolar. Nordestino, né? Nordestino. Fala mais alto. Cara lá do pagode, cara que conhece a malandragem, a vida. Então, assim, nada de formalidade. Eu sou assim o tempo todo. Entendeu? Pois é, aí eu fui fazer. Aí entrei na política. Eu tive. Bicho, política é massa porque é o seguinte: você tá na campanha e as pessoas começam a não, eu tô contigo. Aí a família, amigos tal. Você fala, cara, pô, tô crescendo. Pô, você é eleito. E não sei o quê. Aí chega a senhorinha e fala assim: olha, meu filho, eu sonhei com você e Deus me apresentou que você vai ser eleito. Aí você fala assim: pô, então é sério, então eu vou ser eleito. Né? Até pessoas estão falando, nem me conhecem, estão dizendo que eu vou ser eleito, Domingo, eleição, acabou a eleição, 1.401 votos. Eu falei, puta merda, velho. Aí eu falei assim, olhava pros vizinhos e falava assim, desgramado não votou em mim. Olhava pro outro também, esse desgramado não votou em mim. Porque todo mundo falou que ia votar. E só foi 1.400 votos. Eu falei, bom, mas vou trabalhar. E continuei trabalhando. Aí fundamos um sindicato, começamos a trabalhar para a categoria, tal. 2014, 7.401 votos. Eu falei, crescimento totalmente ali, né? Assim, surpreendente, né? Para quem tinha 1.400. Todo Sim. mundo que mexe com política fala, pô, foi um crescimento muito grande. Sim. Falei, cara, acho que é por aí. Chamei a equipe e falei assim, vamos trabalhar mais e mais. Na segunda-feira eu estava trabalhando. Eu já estava mais... Só que em 2014 eu já estava com a sensação tipo assim, não, eu já esperava mais ou menos que eu ia crescer, mas que eu ainda não ia ser eleito. Mas na terceira vai. Aí fui para 2018, mas também falei Quantos desistiriam nessa segunda tentativa? Ah, cara, um bocado. Aí tá a diferença do vencedor e do perdedor. É porque o perdedor ele desiste. Porque se você tiver meta, se você tiver foco, cara, você pode perder 30 vezes, mas uma hora você vai acertar. Pois é. Ou que você pelo menos tenha, digamos assim, um jeito para coisa também, sabe, Ronan?
Eu, particularmente, eu acho que o homem tem que tentar 3 vezes na vida alguma coisa. No mínimo, né? Porque se depois que você faz muitas tentativas, talvez pode ser uma armadilha para o futuro seu. Isso é mais ou menos o que eu imagino. Então, eu tentei, na 3ª vez, falei assim, Deus, se não for dessa vez, deixa para lá, vamos tocar a minha vida aqui, eu vou continuar na minha enfermagem. Você sentiu que você estava sendo preparado? Eu senti. E eu acho que realmente estava faltando algumas coisas na minha vida. Parcimônia, religião, paciência, conhecimento. Tudo estava faltando. E eu fui adquirindo com o passar dos anos. Quando foi 2018, eu falei assim, esse é o meu ano. E eu sentia isso. Tanto é que eu tinha até o cuidado em conversar com empresários, conversar com pessoas que queriam colar, porque meu nome estava saindo em pesquisa, coisa e tal. Eu falei assim, não, se eu começar a colar com esses caras, daqui a pouco a fatura chega. Tá, fica pendente. Aí eu falei assim, não, vou ficar na minha aqui e tal, e fui eleito. Eu fui o 14º mais votado. Que isso, Jorge? 14º mais votado. E aí, continuei trabalhando agora, Quantos mil votos? 13.070. Agora, o interessante é que, fala assim, pô, Jorge, mas é muito pouco voto. Mas se você pegar a relação de 1.000 candidatos, só 15 tiveram acima de 13 mil votos aqui em Brasília em 2018. Só 15 pessoas. É porque é muito dividido, é muito pulverizado. Você tem um amigo que é candidato. O amigo do seu amigo é candidato. Sua prima tem um amigo que é candidato. Então todo mundo tem um candidato na família praticamente. Então acaba dividindo muito voto. Então, agora sim, deputado Jorge Viana. Como é que foi? O primeiro dia, entrar lá, receber a posse, o cara que nasceu lá no Nordeste, foi lá pra Ceilândia. Eu fui de macacão do SAMU, velho. Falei assim, quer saber? Eu não sou normal mesmo, igual esses caras aqui, eu vou entrar de macacão. Na hora que chamou lá Jorge Viana, eu, macacão. Os caras tudo olharam assim, pô, macacão, cadê o terno? Aí eu virei notícia nacional. Meu Instagram subiu tipo de 300, porque eu não usava muito Instagram, eu usava o Facebook. Na época de 2018 o Instagram estava ainda... Sim, elitizado. Aí eu peguei, o Instagram subiu 10 mil seguidores numa hora, assim. E aí saiu uma matéria, tudo, deputado que quebra o protocolo e toma posse de SAMU. Aí eu fiquei conhecido no Brasil inteiro, né, por entrar com o macacão de SAMU em homenagem aos nossos profissionais da saúde, em especial a enfermagem. E aí 2018. E aí comecei a trabalhar, bicho. Aí o cara veio minha bandeira na Câmara dizendo assim, eu sou deputado da saúde. Hã? Seus pais? Meus pais estavam lá felizes da vida. Pô, minha mãe é engraçada. Tem hora que ela fala assim, eu não acredito, meu filho é deputado, como ele é importante. Eu, mãe, sou nada, tô do mesmo jeito, mãe. Minha mãe é muito assim, porque os nordestinos, né, tem essa figura de poder e tal. Viemos de baixo, cara, minha mãe é muito engraçada. Tem hora que ela, às vezes ela não quer nem me compartilhar as coisas assim, porque não, você é um homem muito ocupado, muito tal. Mãe, para com isso. Para com isso. Eu entrevistei aqui o Rodrigo Delmas e ele falando, porra, tem hora que eu tenho vontade de ligar pro bispo Rodovalho para falar algumas coisas pessoais, estou com alguns problemas, porque é o nosso bispo, né? Aí ele falou assim, eu fico pensando, vou ligar para ele. Eu falei, pô, mano, às vezes a pessoa não te liga porque você é deputado muito ocupado, você tá pensando, pô, mas o cara tem 1.300 igrejas, não sei quantas emissoras de rádio e televisão, vou ligar para ele para falar um problema. Falei, então vamos ligar agora. Aí liguei pro bispo, ele não atendeu, ele falou assim, deve estar gravando. Deu 1 minuto, o bispo retornou a ligação. Então a gente pensa mesmo, é ocupado, né? Claro que e os pais da gente, ainda mais sua mãe, com certeza deve ter bastante orgulho de você, fala, não vou incomodar com você certos assuntos. Pior que ela fala isso mesmo, cara. E eu falo assim, bobagem, mãe. Porque é prioridade. Tocou aí, a gente atende. Pode estar fazendo o que for. Nada mais. Ronan, não há sucesso na vida que compense o fracasso no lar. Então família é tudo, velho. Se eles não tivessem acreditado, assim, eu não estaria aqui não, bicho. Nem estaria feliz, né? Não seria completa a felicidade. Então, assim, eles são muito orgulhosos e eu tenho muito orgulho de ser filho de duas pessoas que não tiveram estudo, assim, que tiveram o básico do estudo. E nunca me cobraram, Jorge, sua nota tá ruim, não vai brincar na rua. Olha, se você não passar, você não vai nada. Jorge, como é o trabalho de um deputado? Vamos supor, você teve 1.000 votos, 7.000 votos, 13 mil votos, e agora você entrou na Câmara, trabalhou por 4 anos.
Eu vi aí você, junto com o nosso querido Paulo Otávio, lá com o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a situação do aumento da categoria da enfermagem. Todos os dias você recebe gente lá no seu gabinete? Quais são as demandas, maiores demandas? Qual o trabalho de um deputado? Cara, o meu gabinete se tornou gabinete do SUS. Então todo mundo, inclusive é do SUS mesmo. Na parte da só saúde. Tem doente lá dentro. Inclusive o deputado. Na parte da saúde. Meu primeiro atendimento lá, Ronan, o primeiro atendimento, eu lá de gravata, terno e tal, eu falei assim, bom, agora eu sou deputado, eu vou esperar aqui. Aí a pessoa chegou. E aí ela tinha entrado em contato com o gabinete, porque viu o telefone lá na Câmara. Aí eu falei, bom, vai pedir uma cesta básica, né? Pedir um emprego. Eu falei, pois não, o que eu posso lhe ajudar? Ela falou assim, deputado, eu tenho câncer de medula e eu preciso de doador. Eu falei, caralho, sério? Tipo... Já mostrou que todo o seu poder não podia resolver tudo, né? Ali já foi um marco. Tipo assim, que rumo que você vai tomar nessa sua vida pública? Eu falei, cara, aí eu ouvi toda a história dela e tudo mais. Para cada 100 mil pessoas, existe um doador. Então, se nós temos aqui 2 milhões e meio. Nós somos quanto aqui? 2 milhões e meio, mais ou menos. 2 milhões? Só existem 20, né? 25 pessoas que podem doar para essa mulher. Onde é que eles estão? E detalhe, será que eles querem ser doadores? O que eu fiz? Uma campanha, que eu gosto de mexer com mídia, coisa e tal. Chamei minha galera do gabinete, falei assim, bicho, vamos fazer um vídeo massa, vamos lá fazer uma campanha de doação, vamos lá pro Hemocentro. E aí fizemos esse vídeo, um vídeo pipocou, foi bem produzido e tal. E hoje eu sou doador de medula óssea por conta desse primeiro atendimento. E aí nós decidimos assim, prioridade à saúde, óbvio, mas principalmente câncer. Então qualquer pessoa que tem câncer, velho, quando me liga, quando eu dou um jeito, eu faço vaquinha, eu vou lá, ligo para um médico amigo meu, faço não sei o que, tal. Já fui fora do estado ajudar pessoas com câncer, porque eles sabiam da minha militância com relação a isso. Sim. Então isso é massa demais, velho. E aí eu cravei minha bandeira na Câmara e falei assim, eu sou deputado da saúde. E realmente, velho, Ronan, eu sou o deputado que mais colocou emendas parlamentares na saúde na história de Brasília. De todos que passaram aqui pelo microfone seu. Amém, mano. Toda a história da política de DF, eu coloquei 70% das minhas emendas parlamentares na saúde. Então tu não vai ver uma quadra minha por aqui, você não vai ver um poste, você não vai ver um asfalto. Porque as minhas emendas, elas entram na veia do paciente. Ninguém vê isso. Não é divulgado. Então, às vezes, se as pessoas soubessem o que realmente eu fiz pela saúde, elas iriam reconhecer meu trabalho e falar assim, não, esse cara merece ficar lá. Eu comprei microscópios para poder fazer exames de doenças raras para as crianças. Que o teste do pezinho e da orelhinha você não consegue. E é o que identificar. O político não quer, né? Coisa que fica fechada, que não ninguém dá. vê. Exatamente. Eu mandei emendas para mais de 100 escolas no DF. Ninguém sabe, porque está entre os muros. A primeira por 28. A primeira. Inclusive, quando eu cheguei lá no colégio, eu cheguei para a professora e falei assim, olha, eu sou deputado e eu quero mandar um recurso aqui para vocês. Aí ela nem sabia executar a emenda, eu nunca tinha recebido emenda parlamentar. Acho que ensinamos para ela e tal, aí agora ela quer. Agora quer sempre. Direto, né? Muito bom. E o engraçado, quando eu cheguei naquele colégio, bicho, depois de adulto, olha você ver como é que são as coisas, né? Eu cheguei no colégio totalmente diferente, porque a nossa percepção do mundo, quando a gente é criança, é uma. Sim. Quando você chega num lugar que você é adulto, você fala, nossa, aqui é tão pequeno, eu achava aqui tão gigante. Ela me levou lá na secretaria, inclusive eu mandei arrumar toda a parte da secretaria lá, com móveis e tudo. É essa escola aqui? E ela mudou essa mesmo. Caraca, velho, é isso mesmo. Eu morava na esquina da aqui escola. Na frente tinha aquela mulher que vendia aqueles guarda-chuvinha e aquela casquinha. Aquela chinelinha que pendurava no pescoço com a nossa letra do nome, primeira letra do nome, você lembra? Lembro. Que era a moda, isso? Era uma chinelinha, você botava um cordãozinho com a chinelinha aqui, aí você escolhia, por exemplo, Jorge com J, Ronan com R. Eu morava aí do lado da escola. Minha casa era da esquina. E aqui tinha as mulheres que vendiam aqueles pirulitozinhos de guarda-chuva. Guarda-chuva. Puxadinho. Aquela casquinha com aquele molho de pimenta, velho. Delícia aquilo lá. A gente era feliz, não sabia. Eu estudei aí até a quarta série. Até a quarta série, só vai até a quarta série essa escola. Ó, eu morava nessa casa aí, ó. O colégio está aqui, eu morava nessa casa aí do lado. Atrás ali de mim era o seu Ribeiro, que eu achava engraçado lá, que ele tinha umas pingas, que tinha umas cobras dentro.
É o pai do isso, Joviano, né? Da Jacira. Ah, tá. Tu morava... Aham. Do lado da escola. Lá de cá, né? Lá de cá. Uma vez eu peguei uma carreira ali, bicho, porque os caras tinham um negócio de querer pegar na saída, né? E eu tinha esse negócio de... Eu não sei que porra era essa que... os caras que tu queriam me pegar, velho. Porque eu era menudo, porque as meninas gostavam de ficar comigo. Olho verde. Eu contei isso aqui ontem. Foi? Imagina, a maioria dos nossos colegas lá eram morenos, escuros. Eu, galego, do olho claro lá, mano, porrada todo dia. Eu sofri também, viu, bicho? Porrada. Se isso é bullying, eu sofri bullying. Aí sabe qual era a minha sorte? Tinha 2 marginais da 17 que chamavam Cosme e Damião. Não sei se você lembra deles. 2 irmãos. E eles... Meu pai 17. Sempre dava café. Eles eram da 17. A 17, 19 e a 21. 21, Aí eles moravam na 17. Meu pai dava lanche pra eles. Café da manhã, eles passavam lá com a pão. Então eles me levavam na escola, buscavam. Levava minha irmã. Minha mãe que me levava, velho, na escola e me buscava. Porque os caras tinham... É porque as meninas ficavam mais, né, com a gente e tal. E aí os caras ficavam com ciúme. É um negócio... Só falava assim, ó. Quando o sacana passava na sala aqui, falava assim pra mim, ó. Vou te pegar na saída. Eu falei, puta, cara. Eu já não estudava mais nada, né? Eu já ficava a aula toda ali pensando. Eu já ficava ali. Eu vou correr. Meu Deus, eu vou por aqui, vou por ali, eu vou sair primeiro. Professor, eu posso sair primeiro? Eu pensei que era só eu. Então também sofreu isso. Putz. Demais, velho, eu sofri. Eu era filho do dono da padaria. Meu lanche eu levava um rocambole. Porra. E um refrigerantezinho. Baré não? Barézinho. Baré. Aí botava lá, aí às vezes eu ia no banheiro, ou ia lavar a mão, qualquer coisa, quando voltava tinha roubado meu lanche. Tinha um vagabundo lá, um cheira-cola lá, que todo dia queria roubar meu lanche. Até um dia eu falei, meu irmão, vou enfrentar esse cara na porrada. O cara era um pouco maior e eu meti a porrada no cara e fui com o cara. E nego foi ter que ir respeitando, né? Lá é a lei do mais forte ou do mais corajoso. Eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, você não precisa ser grande, você precisa parecer grande. Então, tipo assim, você não passa uma mão num pedaço de pau e cai pra cima que o cara corre, bicho. E fazer esse moleque não vai abrir pra mim mais não. Essa é a lei lá da favela, da periferia. Ser homem naquela época não era fácil não, velho. E eu falo, o que a gente passa hoje na sociedade, aqui a classe A, né? Você ri, né? Quando você vê a situação, você fala, meu irmão, esses caras não sabem de onde eu vim, hoje onde eu passei. A criança falou que né, chegou em casa dizendo que o fulano falou que o cabelo dele é... Delegacia. É Black Power. Ixi, dá ruim. Delegacia, processo, tudo quanto é tipo de problema. Nossa safra é uma safra boa, velho. É a última. Safra boa. Nossa safra é a última safra. Safra que o cara enfrentava mesmo, velho. Eu enfrentava... Lá na 21 tinha um tal de Machu, tinha uns irmãos lá, tal. O cara era terrorista, velho, da quadra. O cara falava, o comandante lá do negócio. Mas enfim, foi uma coisa muito boa, né? E aí, bichão, fui... Então hoje, sendo parlamentar, cara, eu tô tentando fazer o quê? Tô tentando ajudar, pô. Tentando ajudar, só que parlamentar... Antigamente... E como é que é tua relacionamento com o parlamento lá? Sim, é boa. Com a Câmara? É ter bom senso. Você vê muita gente lá querendo realmente ajudar ou muita gente lutando em causa própria? Muita demagogia. Muita gente que fala que é isso e não é. Sabe? Muita gente que realmente também faz o bem. Muita gente que interesse próprio. Proporcionalmente, você falaria quantas pessoas hoje estão na Câmara pelo povo e quantas pessoas estão por interesses próprios? Cara, eu diria que ali... Talvez... É porque o interesse próprio dele acaba impactando o povo. Porque quando o cara tem uma empresa e essa empresa gera empregos, então você acaba tendo uma ajuda, né? Sim. Mas é lógico que você tem um interesse também de querer potencializar a sua empresa. Sim. Então até que ponto isso é legítimo e bom para o parlamento? Então eu diria que ali tem um... Eu não sei mensurar em percentual, porque, como eu estou falando, tem muita gente que tem um poder econômico muito alto, mas que também gera emprego, gera renda e ajuda o Estado. Agora, é pecado ele querer potencializar a sua empresa? Aí que fica essa dúvida. Mas com relação a pessoas, tem muitas pessoas do bem lá, cara. Maioria? A maioria do bem.
Na verdade, do mal eu não posso dizer também, porque eu nunca tive nenhum atrito com nenhum deles, nunca vi alguma maldade que eles fizeram. Mas eu vejo muita demagogia de defender uma coisa e às vezes não pratica. Eu vejo muita gente brigando com o governo e de repente está lá por trás pedindo... Essa relação de um deputado com o governo, como é que funciona? O governo quer governar e ele vai lá, chama Câmara Legislativa. Eu sei que deputados indicam a administração, maior erro, de tal, tantos cargos no governo, tantos isso, e a maioria quer mais, quer mais. É uma sede insaciável de cargo. E assim, esse é o problema do parlamento. 2 problemas: emendas parlamentares e cargos, com administrações e tudo. Cara, a gente não pode ter administração indicada por deputado. Hoje eu sou a favor que nós tenhamos administrações com administradores de formação e que esses administradores não sejam políticos e não sejam candidatos no futuro. Então, proíbe-se... Tipo funcionário, gestor. Porque aí todo deputado bota ajuda na cidade. Quando a gente fica sabendo que um deputado manda na cidade, que indicou, a maioria dos deputados não colocam dinheiro, porque fala assim, não, eu vou botar dinheiro na cidade, que não é minha, e na hora H o cara faz campanha pro outro. Não fala que foi eu que mandei. Eu já briguei com vários administradores que não quiseram executar a minha emenda. Não, executa, a população, mandei o dinheiro aí para vocês, não está sendo executado. Agora, eu indiquei um administrador de Samambaia uma época, que o governador pediu para que a gente deixasse a pessoa próxima, indiquei uma servidora, depois veio um outro cara e tal. Rapaz, foi o maior problema que eu tive na vida. Porque a gente acaba tendo uma responsabilidade e acaba tendo inimigos de graça. Eu falei, não, rapaz, não é para mim não. Governador, pode tocar aí, velho. Pode tocar aí que eu não quero mexer com isso não. Deixa eu cuidar aqui do meu povo e da saúde, que é melhor. Acho que é melhor você ter a liberdade para votar, né, da forma que você achar melhor, pela sua consciência. Foi o que eu fiz. E o que os deputados precisavam entender é que eles estão lá para fiscalizar, não para ganhar poder do executivo. Como é que você fiscaliza alguém que é parceiro? Né? O que eu não entendo é como é que um deputado trabalha fiscalizando o governo que não fiscaliza, é mais ali uma troca-troca, e depois ele é indicado para o Tribunal de Contas. Tem isso que também. Vai investigar, que vai fiscalizar o governo novamente. Nas contas, né? Então, complicado. É complicado. Então, assim, eu sou a favor que nós tenhamos eleições para administradores ou que seja contratado pessoas para gerir. E que dê autonomia de verdade financeira para a administração, porque também a administração vive de emendas parlamentares. Não dá certo. O cara tem que ter autonomia, tem que ter o seu parque de obras para poder tocar as obras, não depender, porque hoje tudo é centralizado na Nova Cap, eu não sei até que ponto isso é bom, porque hoje é a Nova Cap que faz tudo. Até para podar a árvore da cidade, não é a administração que poda a árvore da cidade, é a Nova Cap. Aí você tem que pedir para a Nova Cap. A Nova Cap tem 1 milhão de pedidos de poda de árvore. Então tu entra na fila. Sendo que se você tivesse uma máquina para cortar na cidade... Cada satélite tivesse a sua árvore. Então não sei até que ponto isso é bom, essa centralização aí da Nova Cap. E aí então é isso, bicho. Eu vou tocando a vida, fazendo minhas coisas, mas mesmo assim, dando prioridade à saúde, à educação, eu ainda consegui reformar quadras, fazer calçadas na Samambaia, principalmente calçadas com acessibilidade. Hoje as calçadas são todas com acessibilidade. Abrigos de ônibus, iluminação para a cidade. Lá em Água Quente, que é uma cidade que é distante pra caramba aqui de Brasília, fica perto de São Antônio Descoberto, esquecida. Cidade grande, com 20 mil pessoas. Coloquei um ônibus que saísse de lá para o plano piloto, não tinha. O cara tinha que passar Samambaia para pegar o outro ônibus. Coloquei uma sala de vacina lá para as pessoas, porque o posto de saúde da UBS não tinha. Colocamos energia, fiz o pedido para a ANEL foi lá colocar energia. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo e eu vou aprendendo, como a área rural. Cara, eu não sabia, Ronan, como Brasília tem um potencial na área rural. E aí, quando eu comecei a conhecer a área rural, eu vi que eles não eram como a gente via no desenho, no filme, na novela. Galinha, porco, tal. Tem lugar que nem água tem, bicho. O cara não consegue nem criar bode, porque não tem água. Tudo tá precário, pessoas passando fome, velho. Do lado de Corumbá. Ali em São Sebastião. Do lado de Santo Antônio, da barragem. E assim, eu falei,
Falei, pô, como é que pode, cara? Aí comecei a ajudar essa galera e tal. Hoje, muita gente na área rural me reconhece como deputado da área rural. Ora, eu nem sou da área rural, nem conheço, sei nem como é que planta. Teve relacionamento com o Raimundo Ribeiro, lá na DASA? Eu tive um contato com ele uma época. Meu amigão. Para falar sobre justamente os poços artesianos que tem em São Sebastião na área rural, que foram cavados, só que nunca deu um copo d'água, porque está um entrave político e jurídico na cidade. Aí tinha conversado com ele, falou assim, não, Jorge, isso aqui está tudo certo, o poço está cavado, tem a autorização, agora a questão é política e jurídica. Inclusive o Raimundo é um cara, gente finíssimo, viu? Nota 1000. É, Nota 1000. A galera da DASA, bicho, é massa, viu? A galera da DASA é... A DASA. Eu não conhecia muito a DASA, mas depois que o Raimundo foi para lá, comecei a ir lá visitar ele, tomar um café lá com ele de vez em quando e descobri um outro mundo, né? Que a gente outro mundo. Nem sabia. O mundo subterrâneo, né? Esses dias ele estava... Deram uma palestra lá, eles me convidaram, e eu fui lá e ele estava falando sobre os papalixos, né? Que eu não sei se era 20 mil toneladas de lixo por mês, cara. Parece que tinha 11 papalixo, agora eles iam aumentar para 14, 15 papalixo, alguma coisa. Papentulho, que eram de... Tem um lixo, tem um entulho. Resto de obra. É o entulho, sim. É o entulho, resto de obra. Só que eu fiquei olhando e falei, meu Deus, cara, é verdade. Porque a gente vai fazer obra, a gente chama o container e tal, e quem não tem condições de pegar um container e pagar lá hoje, depois que criaram o lixão, aumentou o preço. O container era baratinho, era 50 contos, 60 contos, aí depois que criaram o lixão, parece que cobram uma taxa, né? É que eles pagam, né? Para despejar lá. Uma taxa para despejar lá e é caro. E aumentou. Mas o Raimundo é um queridão, muito gente boa. Jorge, a gente tem um quadro aqui chamado Curte ou Esquece. Vou pedir a direção para colocar aqui. A gente vai saber a opinião do nosso querido Jorge. Tá aí. Jorge, sempre foi barbudo, Jorge? Não fui não, deixei essa barba porque eu era Papai Noel todo ano. Sou Papai Noel todo ano. Beto? Aí eu deixei uma vez, em 2017. E aí eu deixei a barba e fui lá. Aí só que eu peguei uma fantasia que o cabelo do Papai Noel era muito liso. Pô, aí não pegou bem não, porque era liso com a barba crespa. Eu falei, não, ficou legal não, isso que eu vou assustar as crianças. Peguei e usei a barba de mentira. Eu falei, quer saber? Vou deixar a barba do jeito que tá. E fiquei até hoje. Mas não foi promessa não, pra você falar, foi promessa pra ganhar a eleição e tal. Não foi não. E ficou branca, né? Seu cabelo não tá branco e a barba ficou branca. E não é pintada, viu? O pessoal diz que é pintado, o cabelo, a barba não é não. É tudo branco. E tu se veste de Papai Noel... Final do ano. E tu vai nos hospitais? Eu vou nas comunidades carentes. Pegar brinquedos. Rapaz, é tanta emoção, bicho. Tá doido. Esse ano você pode me convidar que eu vou te acompanhar. Vai? Pô, então beleza. Então pode. Pô na lista aí que eu tô contigo. Então beleza. Fechou? Vamos lá. Curte ou esquece com Jorge Viana, produção. Primeira imagem. Tá. Samambaia. Aí, ó. Bicho, eu compro no Tatico, velho. Lá na Samambaia, 313. Tatico ainda tem lá na descida da 19. Antigamente era Atacadista Santa Terezinha. Santa Terezinha. Não, aquilo lá foi demolido. Aquilo lá foi uma confusão na porra. Ó, tu lembra que a parada de ônibus era lá? Na Santa Terezinha? Pra quem morava na 19, era lá. Pegava ônibus lá. Exatamente. Tinha uma na 19, 21. Depois o ônibus desceu e chegou até lá na 19 e passava 19, 21. Porque a 17 já era de frente à principal, né? Lembra da Demacol? Era da nossa época. O Demacol, ele serviu comigo. Sério? Serviu, Daniel o nome dele. Sério, cara? Só que teve uma treta lá na época, não podia nem falar. Ele tava proibido de falar. Eu posso falar isso. Aí, qual a treta? Não sei o que foi não. Depois tu edita se não puder falar. Não, mas é porque acho que ele saiu para aeronáutica e aí parece que... Tiraram ele, então, e botaram outro cara lá para fazer. Só sei que ele não podia falar mais. Ele falava assim... Senti firmeza Demacol. Ele não podia falar mais, porque esse bordão não era dele, era acho que da Demacol. E aí ele não podia falar. Ele falava assim, pô, faz um videozinho e tal. Não sei o que. Não posso falar não. Acho que alguma coisa judicial. Não sei se você pode falar isso. Tem um amigo meu lá da 19... que o apelido dele era Riquinho. Lá na rua. Qual era o teu conjunto? Cara, eu não lembro o meu conjunto, porque é aquele, né? O 28 tá aqui, a minha casa era aqui, mas eu só vivia nesse daqui. A padaria do meu pai era aqui. Aqui era o bar da...
Aqui na da 19? Na 19. É do Nauzira. Dezinha, tinha a filha Kirley. Não, tinha uns filhos lá que jogavam aquele futebolzinho que tinha lá entre a 19 e a 21, lá em cima, de frente à padaria do teu pai. Sim. Tinha o futebol todo sábado. Sim. Eu era doido pra jogar aquele golzinho. Os caras não deixavam, não. Eu chamava os caras grandes. Porque você era menor. Era menor. Eu já levava cascudo lá. Pô, Eles não deixavam jogar. 4 anos. Eu jogava naquele campo que ficava entre a 19 e a 7. Pô, aí dava briga direto, velho. Porque a 7 tinha um campo deles, a 19 tinha o nosso campo. Aí nosso campo tinha uma areinha, parecia uma areia de praia. E os caras vinham querer jogar aqui. Aí a gente ia com a galera, botar eles pra correr, daqui a pouco eles vinham com outros caras, botavam pra correr e ficava dando briga. Pedrada pra todo lado. Eu falo, pô, o Marquinho, que esse moleque que morava na 19, o apelido dele era Riquinho, o pai dele era do Corpo de Bombeiro. E o irmão dele, o Júnior. Então era Riquinho mesmo. Depois o Júnior parece que suicidou, o irmão dele. O Júnior? Que era filho do bombeiro, irmão da Niane. Ah, não, teve um que... Era Júnior, Marquinho e a Niane. O Marquinho hoje, ele trabalha de vigia de carro lá na Demacol, cara. Virou craqueiro. O Riquinho. O Riquinho virou craqueiro. Pô, olha aí. Teve uma época 19 que tava barra pesada, né? Fiquei sabendo. O que eu costumo falar, o Fraga teve aqui, eu falei pra ele, Fraga, deixa eu te falar, eu morei na 19 da Serena, todos os bandidos que tinha lá entraram pra PM. Os caras iam pro exército, depois saía e ia pra PM. Se eu falasse que ia pra PM naquela época, meu pai me dava uma surra. Porque os bandidos da quadra lá todinha ia pra PM. Então lá tinha o Cabeção, lá tinha o Fabinho, tinha o Cosme e o Damião. Era a turma dos barra pesada naquela época ali. E lá na 28, muitas vezes a gente estava jogando bola, escutava tiro, aqueles... Era bala passando para tudo quanto é lado lá. Então, muitos dos nossos amigos se foram, né? Já morreram, outros estão presos. Poucas são as exceções. E estou feliz de saber que você é de lá, mais um vencedor que está aqui hoje sendo entrevistado. E aí Samambaia, de lá você chega em Samambaia. Vida, pô. Minha vida isso aí. Eu cresci lá, constituí família. Né? Você morou em qual quadra lá? Na 506. Depois meu pai ganhou o lote na 506 lá. E depois eu casei, fui para 510, depois voltei para 506, morando de aluguel, depois fui para 504, onde eu comprei uma casa e fiquei lá. E aí eu faço tudo aí, bicho, a Samambaia. Mercado, feira. Quer me achar domingo na 313 na feira de Samambaia, comprando minha galinha caipira e minha melancia. Porque domingo que não tem galinha caipira e melancia, parece que é um dia da semana qualquer. Como não muda? Eu sou pobre raiz, velho. Como não muda? Não muda, velho. Não muda. Sou raiz, não véio. Muda. Sexta-feira é dia de eu pegar a moto e descer pra Ceilândia. Taguatinga, Ceilândia, eu vou pra lá. Você também anda de moto? Ver a galera. Tem eu ando de moto. Eu tenho uma Harley. Na minha é mais esportiva. Uma RR. Vamos marcar pra gente andar. Eu vou lá pra 19. Eu paro lá, meus amigos falam, cara, não tô acredito que você tá aqui, velho. Pra que tu vem aqui? Eu falei, porra, isso aqui é a minha vida, velho. É um dos melhores momentos da minha vida. Eu não tenho mais quem encontrar lá, porque todo mundo já mudou e tal. Na verdade, tem dois amigos. Eu encontrei não sei se você conheceu o César, da 21. O César, ele estudou com a gente, tem as irmãs que tem um salão. Ele mora até hoje lá na casa. Cara, tu conheceu um velho que tinha lá, que ele não tinha os braços e ele jogava sinuca? Chamava Vicente. Não lembro, não. Ele morava na 21 lá, tinha uma filha maravilhosa. Ele não tinha os dois braços e ele já era campeão de sinuca. Ninguém ganhava dele da sinuca. Tinha o Caroba lá, que tinha uma belina vermelha. Cara, eu vou lá, é viagem, cara. Marcar um dia pra gente ir lá. Eu tenho um amigo meu, é do bombeiro, sargento do bombeiro, mora no mesmo lote até hoje. No mesmo lote. O dia que eu fui lá, ele se emocionou, fez um churrasco, eu fui lá. Pô, não acredito que você veio aqui. Eu falei, maluco, pode me chamar todo dia que eu venho aqui, cara. Não tem esse aí. Minha esposa não, né? Nasceu pra cá, então às vezes fica meio com medo. Ela falou, cara, não tem medo disso aí. Assim como Samambaia é sua casa, mano. Mudou. A Samambaia eu gosto tudo, pra malandragem toda ali. Andei jogando vôlei, tocando pagode na cidade. Então, assim, minhas quebradas mesmo. E tu tá lá até hoje, vai lá. Eu moro próximo de Samambaia, na BR-060, no condomínio Asa Branca, fica próximo. Aí a minha cidade é Samambaia. Seus pais estão lá ainda? Estão no condomínio junto comigo. Tá. A gente mora de fundo a fundo, por isso que eu fui pra lá, porque eles moram lá. E a alegria é outra, né, Jorge? Ah, bicho,
Morar com os a pais. energia é outra, a alegria é outra. Só que eu gosto mesmo de estar aqui na Muvuca. O lugar lá é muito tranquilo, beleza, mas eu gosto mesmo de estar aqui. Essa Muvuca aí mesmo, a energia é outra. É outra. Samambaia é tipo, sei lá, Nova York. Tem tudo lá. Tudo barato, né? Barato. Tudo barato. Barato. E é barato mesmo, viu? Porque o mercado que você compra lá na Samambaia, se você for no Taguatinga é outro valor, se você for... O pet shop é mais barato, tudo é mais barato. Mecânica. Porque rola esse negócio de cidade, velho. Quanto mais caro o metro quadrado, o mesmo produto se torna mais caro. Eu não compro nada pra cá. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu já descambrei pra Taguatinga, Ceilândia, minha esposa. Tá onde? Eu tô aqui em Taguatinga, tô na Ceilândia. Então tu é raiz também. Dinheiro tem que dar valor, né, velho? Com certeza. Claro que Jorge Viana curte a Samambaia. Curte. Cidade criada pro nosso governador, saudoso governador Roriz. Contemplou tantas famílias e acalentou tantas famílias, dando dignidade. Tá aí o Jorge falando, morava de aluguel, os pais ganhou o lotinho, né, Jorge? Depois você foi morar de aluguel, depois teve seu lote lá também. Não, nunca ganhei não. Nunca ganhou não? Eu nunca ganhei nada, velho. Se tiver uma rifa aqui se tiver eu e você concorrendo na rifa aqui, 10 vezes tu ganha. Eu não ganho nenhuma vez. Eu sou... Porra de azar da porra que eu tenho, velho. Toda vez que eu tô lá no Gilberto Salomão com o seu Gilberto, passa o cara da rifa, da loteria. Aí ele fala, vou comprar aí. Aí compra, aí ele, tamo de sócio, hein? Guarda o bilhete. Aí eu falo, então o senhor assina aqui. Aí ele assina. Eu tenho um monte de volante lá em casa que ele assina, tá guardado lá. Eu falei, quando o senhor Gilberto virou meu sócio. Aí eu guardo os volantezinhos lá com a assinatura dele lá. Vai dar certo um dia. Da virada, agora esse ano a gente já planeja, vamos comprar. Claro que Jorge Viana curte a Samambaia. Próximo diretor, Covid-19. Foi uma fase difícil para o pessoal da saúde. Foram guerreiros. É uma dor danada, cara. Parece que, na verdade, esse vírus é mais um vírus que matou os nossos profissionais, né? E que matou nossa população. Mas tivemos outros tantos que já mataram e muitos que virão. O negócio é que nós não estamos preparados para esse tipo de coisa, porque o SUS, que é o melhor plano de saúde do mundo, e a gente está vendo ele se acabar debaixo dos nossos narizes. Ronan, não importa se você tem uma Ferrari, anda aqui no lago. Se você bater essa Ferrari, meu amigo, quem vai te pegar somos nós, o SAMU, que é público. Sim. E nós vamos te levar para o hospital público, que é o hospital de base. Sim. Se não tiver um médico, se não tiver o medicamento, se não tiver lá o equipamento, você morre. Então, você virou as costas para o SUS porque você não depende dele, mas um momento você pode precisar dele. Então, o SUS depende de todos nós. E quem tem mais poder, tem mais voz. Só que essas vozes, elas se calam. Aí ficam os mais pobres brigando pelo SUS. Sendo que os ricos também tinham que brigar pelo SUS. Imagina rico brigar pelo SUS. Da mídia, pobre não. Então, isso aí foi uma prova de que nosso SUS está sucateado e que a gente precisa investir no nosso melhor plano de saúde do mundo. Porque não tem carência, não tem limite de gasto e você, antes de nascer, já tem direito. A Covid-19, eu acho que trouxe uma reflexão para a humanidade, né? Tem muitos esquecendo do que nós passamos, né? Muitos estão esquecendo muito rápido. Uhum. Né? Eu acho que foi uma reflexão para mim financeiramente, como te contei, né? Uhum. Por conta de laboratório, ter empresa na área de saúde, foi positivo financeiramente para mim, mas ao mesmo tempo eu ficava triste de ver meus amigos, igual a churrascaria, Steak Bull fechada, as academias, 28 academias do meu amigo fechada, loja de suplemento fechada, eu vendo meus amigos empresários sucumbindo, né? E pensando, caramba, como é que tá a mente desses caras, né? Folha de pagamento, as famílias, todo mundo sofrendo, né? Aí a gente via alguns governadores tomando decisões que destruía a economia, né? Como o governador de São Paulo fechou, vendo pessoas sendo presas, né? Tentando trabalhar, né? Foi um tempo de reflexão. Eu costumo tirar das coisas ruins algo positivo, né? Não tem como você tirar tudo positivo. Então, das coisas ruins, eu tentei
eu tento tirar algo positivo. A Covid-19 trouxe para mim essa valorização do profissional da saúde, né? Eu trabalhei os 2 anos de pandemia em cima, eu fui pegar Covid esse ano, não peguei, graças a Deus eu peguei Covid esse ano já com 2 doses da vacina já, e foi tranquilo para mim, minha esposa também pegou junto, foi super tranquilo. Me solidarizei com minha esposa, é policial civil, sem plano de saúde, né? E eu fiquei pensando, os policiais não puderam ficar em home office, né? Tiveram que trabalhar, tanto polícia militar, tanto a polícia civil, teve que trabalhar sem um plano de saúde, né? Quantos colegas morreram da polícia civil, da minha esposa, morreram por conta da Covid, e sem ter um plano de saúde, sem ter o amparo do Estado, meu irmão. Uma categoria que toma bala para proteger sua família e não ter um plano de saúde. Isso foi muito doloroso, sabe? Mesmo a gente tendo, graças a Deus, tivemos condições de pagar um plano de saúde particular, mas para a categoria isso foi muito doloroso. O Hollenberg esteve aqui, né? Falou que foi a maior ruína política dele foi a Polícia Civil, né? Que ele não deu aumento da Polícia Civil, esse plano de saúde que vários governadores prometeram e agora, através do deputado federal Luiz Miranda, Laerte Bessa teve sentado aí, também são inimigos políticos, mas mesmo assim reconheceu que o deputado Luiz Miranda conseguiu esse plano de saúde para a Polícia Civil do DF. O recurso, né? É o recurso, porque o plano de saúde mesmo hoje é do INAS. INAS, isso, do GDF. GDF, que eles puderam aderir. O INAS, o plano de saúde do servidor é uma promessa antiga do Roriz, uma lei antiga que foi... Roriz tinha visão, velho. O Roriz tinha visão. O Roriz tinha visão de colocar o metrô, que ninguém queria o metrô. Na época foi uma confusão da porra aqui com o metrô. O Raimundo Ribeiro falou da Corumbá. Corumbá também. Que o Roriz já falou que ia faltar água em Brasília. A ponte, essa ponte aqui, pô, JK, foi uma ponte do caramba, questionada todos os dias. Tira ela hoje pra ver o que acontece. O nó que dá. Deus me livre. O nó que dá. Então, assim, é visionário, né? Então, assim, esse Covid, cara, foi um momento histórico, né? Que com certeza está indo para os livros. E só quem viveu sabe a dor de ter que usar uma capa de plástico para poder abraçar o parente. Olha você vê. O pessoal usava capa de plástico para poder abraçar o parente de saudade. Ficava hospedado em hotel. Nós somos, né? O ser humano é o único animal que não consegue viver sozinho. A prova está aí. Então, se o cara acha que é autossuficiente, se o cara acha que é o todo-poderoso e tal, uma hora você sente falta de alguém do lado. E a pandemia mostrou isso aí. Então, ninguém consegue viver sozinho, não. É isso. Claro que Jorge Viana não curte Covid-19 e eu espero que ela vá embora e não volte nunca mais. Próximo diretor. Supremo Tribunal suspende a aplicação do piso salarial da enfermagem. Eu vi você, junto com o Paulo Otávio, estava falando agora há pouco, junto com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, vocês foram visitar, ele ia visitar, né? Você foi lá tratar com ele e ele ia visitar. Como é que está esse entrave, Jorge? Cara, esse cara ele foi covarde. Ele foi covarde porque ele suspendeu uma lei na sua iminência da efetivação, ou seja, estava próximo do pagamento. Inclusive, alguns empresários já tinham feito o pagamento e ele simplesmente suspendeu um piso votado no Congresso Nacional. Um piso não, vamos falar de lei. Ele suspendeu uma lei votada no Congresso e sancionada pelo presidente. Suspendeu. Então, o Supremo desrespeitou os 2 outros poderes. Tá, mas qual a alegação? Não tem alegação. Porque o que ele justifica, que a CNS, Confederação Nacional de Saúde, alegou, é que ia ter desassistência, que ia ter demissões e que os estados não conseguiriam suprir o impacto. Mas não é papel do Supremo isso. Isso era para ter sido feito no Congresso. Sim. É por isso que existe audiência pública, é por isso que é feito os impactos. Orçamento. Passa nas comissões.
Então, peraí, o processo, ele teve um rito. E em nenhum momento o rito foi quebrado. E por que ele suspendeu? Constituição e Justiça. Passou tudo, passou em todas as comissões. Inclusive fizeram um grupo de trabalho composto por parlamentares, empresários, representantes da sociedade civil organizada, e chegaram no entendimento. O impacto disso daria 16 bilhões. Beleza, 16 bilhões, pronto, está aqui o impacto. Mas não é obrigado, o Congresso não é obrigado a indicar fonte. Não é. Esse é o outro erro. Agora que depois que aprovaram a PEC 122, se não me engano, foi que agora todo projeto que passa no Congresso tem que ter a fonte. Depois de aprovar o piso. Depois de aprovar o piso. A PEC 122. E eles estão querendo alegar Não. Ele está só alegando que suspendeu por cautela, porque ia quebrar, ia ter 80 mil demissões e tal. Uma categoria de 3 milhões, 80 mil demissões é semanal. Troca, entra, tal. E alegando também que os municípios e estados não tinham recurso. Tem muitos estados que já pagam. E outra coisa, não é ele que decide. Eu estou falando, ele simplesmente suspendeu uma lei que teve o seu rito, né, feito. Então, não curto. Eu achei que ele, por ter sido uma indicação do PT, Partido dos Trabalhadores, que defende o trabalhador, que era para defender, eu achei que ele deveria ter um pouco mais de bom senso, porque esses profissionais de enfermagem, que ganham um salário muito baixo, miserável, né, esses profissionais eles foram prejudicados por uma ação, uma canetada desse cara. Mas enfim, estamos tentando agora, junto com o Pacheco, arrumar a solução, arrumar essa fonte. Já existem as propostas e vai se resolver. Eu digo que o piso é uma coisa sem volta, porque como eu falei, foi feito todo o rito, foi feito tudo conforme a Constituição, então ele não pode julgar inconstitucional. Ah, mas porque o valor é alto, vai quebrar. Isso não é mérito a ser julgado. Não cabe agora. Não, e nem depois, porque isso não é mérito para o Supremo. Caberia antes. Exatamente. O Supremo é para legislar se a coisa é constitucional ou inconstitucional. Se vai quebrar, se não vai, se vai ter dinheiro, não é problema dele. Justamente. É problema do Executivo. E o Executivo já sancionou. Claro que o nosso querido deputado Jorge Viana não curte o STF, principalmente curte o STF, né? Porque é uma instituição, você não curte o voto. Não curto o voto do a ministro liminar Barroso. que o Barroso deu aí, travando. Ele e os outros 6. Porque foi votado pelo colegiado. 6-3. Então, claro que o deputado Jorge Viana da Saúde não curte essa votação aí contra o piso dos enfermeiros. Próximo diretor. André Kubitschek. No meu correligionário. Esse rapaz aí, cara, ele tem uma pegada diferente. Eu gosto dele porque ele não é político. E tá na política, não sendo político, é a melhor coisa que tem, velho. A melhor coisa que tem é você não... o melhor, sem precisar. Porque é o seguinte, o cara é político, vou não sei o quê, tem aquele kit e tal, tem aquele jeito, até aquelas frases feitas e tal. Não, ele chega, fala, conversa. Ele tem o maior orgulho de ser Kubitschek. E eu anteontem, não sei que dia mais foi, que eu estou perdido no tempo, acho que foi ontem, a gente estava num evento e eu falei para ele, na hora que ele chegar no Congresso Nacional eleito, ele vai ser referência para todos os políticos, porque naquele congresso vai pisar novamente um JK. Kubitschek. Um Kubitschek. Esse cara tem uma responsabilidade danada. Descendência. E ele sabe disso. Direta. E ele sabe disso, o único que vai pisar no congresso. Então ele tem uma perspicácia, ele tem uma inteligência, ele tem uma calma como o pai. Humildade. Não é porque ele é rico que ele não pode pensar no pobre. Tem gente cristão. Tem gente rica que tem mais cuidado com o pobre do que o pobre. Sim. Então, um cara que eu tô com ele, tô apoiando ele. E que bom ter pessoas assim no nosso meio político. Entrevistei o André aqui acho que uns 5, 6 episódios atrás. Fiquei chocado com a maturidade dele pela idade, né? E pela coragem da responsabilidade que ele está levando. Que não é só apenas
um candidato à vaga de deputado federal, não. É essa responsabilidade de ser bisneto do fundador, construtor e fundador da capital do país. Um dos melhores presidentes que esse país já teve. A responsabilidade dele é grande. Acho que ele vai longe. Eu também acho. Esse rapaz vai longe. A gente sente quando a pessoa é do bem. Quando a energia é boa. A família é do bem, cara. Eu tô vendo isso. O Paulo Otávio, a esposa dele, o filho dele, os filhos. O negócio é diferente. A gente às vezes tem preconceito, né? Porque, pô, quem comia beiju na Ceilândia, quando vê um menino desse aí rico e tal, fala assim, pô, que nada, isso aí não... Mas não é, velho. Esse foi uma das maturidades que eu tive ao longo dos anos também. É entender e saber que o mundo não conspira contra o pobre ou contra o rico e tal. As pessoas agridem às vezes as pessoas, né? Hoje, quando eu tenho um carro melhor, graças a Deus e há muito trabalho, cara, você não tem noção de quanto tempo eu passei. Tinha vergonha de baixar a capota do meu carro, de vergonha. Eu me sentia envergonhado. Fui trabalhando na minha mente muito tempo para me aceitar que eu poderia baixar a capota e andar com todo o orgulho do mundo, porque eu não roubei de ninguém, eu não tirei de ninguém, eu não atropelei ninguém, eu nunca puxei o tapete de ninguém. E às vezes a gente pensa que os ricos são preconceituosos, mas às vezes são os pobres mais preconceituosos com os ricos ainda. Teu vizinho, cara. O teu vizinho sabe da tua vida toda, né? Você compra um carro, o vizinho fica lá com o olhão. Você compra não sei o que, você vai disso. Então, às vezes, os nossos pares são mais preconceituosos com a gente do que os outros Eles de baixo. Não vê, né? A casa que eu moro hoje, ela era um barraco onde os peões de obra do dono ficava. Ele construía, né? Então, os peões ficavam lá. E eu aluguei esse barraco. Fui morar nesse barraco com a minha esposa, que nasceu aqui no Lago. E ele falou, cara, você é louco, você vai tirar sua mulher daquela casa para morar nesse barraco? Eu falei, é o deserto que ela vai passar, meu irmão. Ela vai ter que passar por deserto para chegar a Canaã. E fomos para lá. Esse imóvel hoje é meu, comprei esse lote, construí uma casa e estamos lá hoje, né? E um vizinho falou pro meu jardineiro, que também é jardineiro dele, o que esse cara tá mexendo? Esse cara tá mexendo com coisa errada. Né? Então, ou seja, quando eu morava no barraco, que era o mais feio da rua, uma porta assim nojenta, que era o portão da minha casa, ninguém falava nada. Mas quando as coisas foram modificando, a pessoa já fala que o outro está fazendo alguma coisa errada. É, né? Desse jeito. Já acha, não, os caras estão fazendo alguma coisa errada. E esses dias um vídeo que viralizou de uma mulher que tinha um cara sentado no chão e uma loirona passou e o cara falou com ela não sei o que. Quando ele abriu a porta de uma Ferrari, ela voltou e falou, mostra a chave e tal. E eu postei uma foto minha com a minha esposa e falei assim, essa aqui acreditou em mim quando eu tinha um Palio velho, né? Aí eu postei a foto do dia que eu comprei a Porsche e falei assim, por isso que a minha Porsche só tem 2 lugares hoje, é só para mim e para ela, porque ela foi a única que acreditou em mim. Cara, se você vê um monte de gente parabenizando e um monte de gente falando que era mentira. É mentira! Essa foto foi tirada da concessionária e não sei o que. Eu falei pro cara, olha a plaquinha lá escrita, vendida. Vendida para mim. Falei, olha lá tem lá no meu Facebook. As pessoas não acreditam. Você ainda tem, né, esse carro? Tem, comprei agora. Posso dar uma voltinha depois? Claro que nós vamos mandar. 2020 que eu comprei. Nós vamos lá na 19 dele. Eita, pô, não, aí, velho. Chega o deputado na Porsche, o empresário vai matar. Os dois estão fazendo esquema. Uma coisa engraçada, que o dia que eu comprei essa Porsche, a primeira pessoa a andar foi a minha esposa, e a segunda pessoa eu fui para Taguatinga, cheguei lá, toquei no interfone, o meu chefe do meu primeiro emprego, quando eu tinha 15 anos, falei, aí chefe, desce. E aí eu fui lá, toquei o interfone, falei, desce aí, meu chefe do meu primeiro emprego, falei, se eu tenho esse carro, eu agradeço a você que deu a minha primeira oportunidade de emprego. Toma a chave e vamos andar. Porra. E fomos andar. Até hoje é meu amigo, cara, tem 30, eu tô com 48, 15, tem 35 anos que ele me deu, 33 anos que ele me deu essa oportunidade de emprego. E até hoje eu sou grato a ele, eu ligo para ele, sabe, era um cara que estava no topo na época, e através de mulherada,
né? Coisas erradas, perdeu tudo, né? Hoje não tá bem, mas eu vou lá sempre pela gratidão agradecer o cara. O cara que me deu a primeira oportunidade de borracheiro, até hoje é meu amigo. É que você não contou essa fase aí. Fui borracheiro. Lá em Taguatinga Centro, onde é o McDonald's, sim. Ali era um lava-jato, uma borracharia, e aí fechou, e aí fizeram o McDonald's. Eu trabalhava lá, borracheiro. Foi onde eu comprei minha primeira mobilete. A partir daí eu nunca mais deixei de ter moto. Comprei uma Garelli, depois uma mobilete, aí foi indo. Foi lá, borracheiro, bicho. Ralei pra caramba. Mas me deu... Eu sofro hoje. Eu tenho 6 parafusos na coluna. É mesmo? Muito se deu por conta da borracharia também. Muito jovem, fazendo aquele peso. É mesmo? Porque a posição não é muito boa. Então, cara, o que tem de borracheiro com problema de coluna não é brincadeira. Inclusive ele. Uma das coisas, né? Lógico. Vamos lá. Claro que rapaz, Jorge... Agora, se ele fosse da Ceilândia, aí eu ia curtir mais. Curtia mais ainda. Claro que o Jorge Viano curte nosso querido irmão aí, André Kubitschek. Próximo diretor, P.O. Paulo Otávio. Cara, nosso presidente de partido aí. Meu presidente de partido me convidou, retornei para o PSD, porque em 2014 eu era do PSD. Aí em 2018 fui eleito pelo Podemos, depois agora retornei para o PSD. E fiquei feliz porque o Paulo Otávio ele tem uma pegada diferente, né? Então tudo que ele toca vira ouro. Então é um cara que é um empreendedor e vai fazer disso no nosso partido também. Nós precisamos de um partido forte aqui em Brasília. Sem ser um partido fisiologista, sem ser um partido corrupto, sem nada. Vamos trabalhar o partido. E aí... Partido que trabalha em prol de todos. E é o partido do JK, pô, que é o sonho desse cara, era, tá no partido do contemporâneo dele aí. Então eu peguei e me filiei no partido, estamos juntos nessa luta. Um cara que é extremamente humano, um cara que é muito educado. Acho que o Paulo nunca nem falou um palavrão, velho. Não fala pra onde primeiro pra xingar. É um gentleman. Agora, o André confessou aqui, né? Porque tem aquelas lendas de Paulo Otávio, né? Falei, teu pai é pão duro ou não é? Confirmou. Rapaz, e esse cara... Aí eu comecei a andar nas ruas, conversando com... tô com o Paulo Otávio. Começaram a vir as declarações. Ronan, não tem um funcionário do Paulo Otávio que fala mal dele. Se tiver, eu falo. E se tivesse, eu falava. Eu também falava. Na hora. Então, todo mundo elogia esse cara. O cara sempre pontual, assim, com as suas obrigações. Ele que levou... Eu não sabia disso. Ele foi o primeiro empresário que levou escola, sala de aula para dentro dos canteiros, para os trabalhadores. Pô, quem quer dar educação pro peão? Geralmente quer que ele fique mais burro, né? Para poder dominar e tal, essa história e tal. Aí outra reunião que eu fui na Sobradinho, a menina, eu estava em Samambaia, eu era de Samambaia, não sei o quê. Aí o Paulo Otávio, uma vez chegou lá com um caminhão, com um caderno, com lápis, borracha e tal. Eu falei, pô, olha aí, velho. Quem que sabe disso desse cara, velho? Então, assim, as pessoas veem o Paulo Otávio como um empresário que se deu bem na vida, deu sorte porque entrou na família JK. Tipo, essa é a história que se prega. Ou então quer ser político para roubar do governo. Para fazer obra, para fazer tudo. Primeiro que o empresário que entra no governo é zero contato com o governo. Então ele já está abrindo mão de uma porrada de coisa. Só aí já vai se lascar. Entendeu? Aí você vê leva porrada. As empresas dele, a maioria privadas, são shopping center, hotéis, né? Que vai se que nem depende, né? Não depende do Estado. As obras que faz e tal, pô, mexer com obras que dá trabalho, velho. Não sei. Então, assim, um cara que está abrindo mão de ficar mais rico. Ah, mas se roubar... Pô, se roubar, a polícia pega, velho. Sim. Não está pegando todo mundo? Sim. Então, não seria diferente, não. Então, eu acho que ele quer realmente fazer história na vida dele, realização profissional, pessoal, de ter aqui um integrante da família JK governando o Distrito Federal, que é a cidade de JK. Jorge, você que é meu amigo da 19... Quando eu fui montar uma empresa minha lá no JK Shopping, eu desci para jantar, almoçar, eram as 8 horas da noite, e não encontrei lugar para sentar na praça de alimentação. E quando eu olhei um McDonald's e lembrei lá da enxurrada, lá da 19, eu falei, cara, esse cara trouxe um McDonald's para nossa cidade, para Ceilândia. Onde a gente ia no shopping? Parque Shopping. Era o Alameda.
Alameda. Não tinha Alameda antes, né? Então, Alameda só Park Shop. Era Park Shop. Mas Park Shop você chegava lá, velho, o nego olhava pra você tipo assim, ó. Meus amigos não entravam, né? Não. Era a hora que o privilégio de ser branco do olho verde não apanhar, era a hora de entrar no shopping. Bicho, eu chegava no Park Shopping, velho, saindo de Samambaia, as minhas irmãs, que a gente dava um rolê de vez em quando lá pra ir na C&A. Aí, pobre, quando ia no Park Shopping era pra ir na C&A. E na Riachuelo, né? Riachuelo, sim. Era. Aí a gente ia. E naquela época. Casas Pernambucanas. Casas Pernambucanas e tal. E aí quando a gente chegava no shopping, pô, via aqueles monte de menino, tudo com os tênisão, com aqueles bonezinhos de 6 costuras, né? Do Chicago Bulls. Ô, velho, eu era tão viciado em boné e tênis que hoje eu compro todos os bonés. Eu uso boné pra caramba, velho. Boné do Chicago Bulls, do New York. Sabe, de antes, eu uso todos os bonés que eu sempre tive vontade de ter original e não tinha. Aí quando você chegava lá, os moleques chegavam com o boné, a gente olhava, né, a aba do boné, ver se era original, aquela etiquetinha, né, da NBA. Hoje eu tenho todos os bonés que eu quero, que eu queria ter isso muito. Então eu chegava no shopping, só via aqueles moleques de boné, de roupa, tal, tênisão, cada tênisão massa. Nike Delta Force. Aqueles do Jordan. Cano longo. Porra, eu achava que lá, pô, esse aqui pra mim vai ser... Eu tenho um hoje guardado, eu tenho um quichute no plástico, naquele plástico. Eu nunca tive quichute, velho. Eu comprei um agora, que eu não tive. Eu tinha Conga. Eu tinha quichute, que era mais caro. Aí eu tinha o Conga. E aí eu comprei um quichute, tá guardado lá em casa, naquele saquinho de plástico, com aquela cordinha que pendurava assim. Tá lá em casa. Festa dos anos 80, eu ponho ele... Dura pra sempre. E vou pra festa. Pô, então era isso, pô, ir no shopping só pra... E o cara, pô, levou shopping lá pra Ceilândia, pra Taguatinga, cinema. Eu falei pra ele um dia desse, falei, Paulo, você não gera só emprego, velho. Você realiza sonhos. Pô, pegar uma criança, levar no shopping, levar no cinema, pô, não é pra qualquer pessoa não, velho. Você vê, eu vi lá o pai com a família sentado no McDonald's comendo na Ceilândia. Eu falei, cara, onde é que eu ia imaginar que um dia ter um McDonald's na Ceilândia? Que eu entrar na garagem lá do JK Shop e ver os carros novinhos, tudo estacionado. Eu falo, pô, carro tudo novinho, cara. Pois é, o cara realmente ele ajuda a Brasília. Brasília deve a ele um mandato de governador. Eu também acho. Brasília deve, não é ele que deve a Brasília, não é Brasília que deve a ele um mandato de governador. Eu espero muito que esse cara seja eleito, viu? E tô fazendo de tudo para isso, sabe? Na moral, sem baixaria, sem agredir ninguém, sem falar mal de ninguém. Eu tô falando as qualidades do Paulo Otávio. Sim. E isso eu tô aprendendo cada vez mais. E cada vez mais que eu sei, que eu ando com ele, que eu converso com ele, mais eu fico fã desse cara, bicho. Rapaz, eu sou um cara extremamente crítico, velho. Quem me vê falando assim de um homem como o Paulo Otávio, ele fala assim, Jorge tá ganhando muito dinheiro. Foi comprado. O cara o Paulo Otávio deve ter prometido dar um shopping pra ele. Não é, velho. É porque a gente conhece as pessoas, pô. A gente que mexe com pessoas, a gente conhece pessoas. Então, só se ele estiver me enganando. Né? Mas esse cara é um cara boníssimo, velho. Boníssimo. E a família dele, a esposa dele, super simples. Sabe? Então, assim, curto pra caramba esse cara, tô curtindo cada vez mais. E se Deus quiser, vai ser nosso 01 aí. Claro que Jorge Viana, deputado, curte Paulo Otávio. Um grande abraço, Paulo. Deus continue te dê muita saúde, paz e te abençoando na sua caminhada. Próximo diretor, Ibanez Rocha, nosso atual governador. Um trabalhador, velho, esse cara. Esse cara trabalha. Correria. É correria. É um cara que tem uma pegada também empresarial de tipo executar. Tive várias reuniões com ele que ele falando, vamos fazer, não sei o que, vamos fazer. O negócio dele é fazer. Agora trabalhar. Com esse ativismo judicial que está tendo, né? Ele como um grande advogado, ex-presidente do AB, está conseguindo... Uma vez eu estava com ele numa reunião, né? Pedindo um aumento para a galera da saúde e tal. Aí ele, puto, né? Jorge, tem que parar de ser sindicalista. Aí eu na lata falei assim, governador, você tem que parar de ser advogado, de ser governador. Ele falou assim, você tem que parar de ser sindicalista e ser deputado. Eu falei assim, tem que parar de ser advogado e de ser governador. Então assim, é um cara que eu tive muitos entraves com ele, assim, muitas discussões, mas é um cara que me respeitou no mandato, é um cara que não me ouvia na saúde, porque tinha os seus secretários e os secretários não me ouviam, e talvez por isso ele sapateou muito. Mas me ouvia nas demandas dos trabalhadores, dos servidores. É um cara que eu admiro assim pela força de vontade de onde ele veio também. Sim. Sabe? Então assim, eu não tenho nada contra o Ibanez.
mas eu quero que o Paulo Otávio seja o governador de Brasília. Mas eu A não palavra tenho nada contra ontem isso. do podcast aqui, né? Porque cada podcast eu vou crescendo, vou aprendendo, cada podcast ganhando lição de vida, os nossos inscritos no canal também. E a palavra que veio à mente ontem aqui, entrevistando o doutor Carlos Rodrigues, desembargador, foi currículo. A gente precisa olhar mais para o currículo, né? Às vezes você não tem que votar num deputado porque ele tem um sorriso branquinho, ou moreninho, ou o cabelo assim, ou o cabelo assado. A gente tem que olhar o currículo, né? As pessoas precisam escolher os deputados por currículo, por prestação técnica, né? Você está aí formado em enfermagem, correndo atrás da saúde, defendendo a saúde. Vamos supor que um é engenheiro que vai defender a construção de casas, né, populares e tal. Então você tem que correr atrás de cada um disso. E o currículo do Ibanez é muito bom, né? Ele foi o azarão da eleição passada, estava lá atrás, de repente pulou lá para frente, ganhou as eleições, acho que fez um bom governo, mas para o currículo hoje, né, o Paulo Otávio tem um currículo para governar. Eu acho também, Ronan, que assim, o governador, ele meio que ele deu muita ordem e tudo, mas muita coisa ele deixou na mão de secretários. Ele deu autonomia. Isso é bom, é ruim? Não sei. Né? A população está avaliando tudo isso. Mas eu acho que o erro dele foi dar autonomia demais, ainda mais para a minha pasta. A minha pasta de saúde. Deu autonomia demais às pessoas que não conheciam a saúde. Tivemos um secretário de saúde preso. Foi até preso porque ele achava que poderia fazer o que quisesse, como se aqui fosse uma empresa privada, que ele fosse o dono do dinheiro e tal. E não é bem por aí. Entende? Então, assim, ele errou muito em dar essa autonomia aos secretários, que inclusive não eram de Brasília. Ah, Jorge, mas não tem nada a ver, o cara tem que ser gestor. Tem, mas tem que conhecer também. Sim. O perfil do nosso trabalhador, sim. Tem que conhecer o perfil da nossa comunidade, né? Como é São Nascente, como é Taguatinga, como é Plano Piloto, como é Lago Sul, Lago Norte. Tem essa diferenciação. Lógico que nós temos que fazer política de acordo com a necessidade de cada região. Então, eles erraram nesse quesito e a prova está aí. As pessoas estão reprovando o governador, o governo, com relação à saúde. Não sou eu só que estou dizendo, todo mundo. Mas com relação à pessoa que tem vontade, que cresceu e que tem uma trajetória bonita, porque também saiu do nada, sim, do interior do Piauí, para ser um grande empresário, um milionário em Brasília, é um cara desse, não é um cara cabeça de vento, bobo tal, um cara que tem, né, a pegada. Eu curto o Ibanez. O time que não foi bom, né? O time que não foi bom. O time. Pronto, o time que não foi bom. O time que não foi bom. Talvez o treinador, talvez fosse. E agora, por conta dessa questão de gestão que todos falam, eu acho que o gestor não é aquele que fala assim, fulano, meu chefe, resolva esse problema para mim lá que está acontecendo, porque eu identifico o problema, resolva lá e pronto. Não, é assim, eu vou lá contigo resolver, eu quero ver o que você está fazendo para resolver. A responsabilidade é dele, minha, é dele. Né? Se eu sou o gestor, eu te nomeio secretário, você fez alguma coisa, a responsabilidade é minha. Se você fez um erro, eu tenho que ir lá urgente, porque isso vai bater em mim. Uhum. E o Ibanez, ele teve umas ações muito boas na pandemia, cara. Ele foi moderado, foi. Ele foi, teve que ser pulso firme em momentos, outros não. Por exemplo, as academias. Eu não achava necessário fechar as academias, porque, na verdade, quanto mais exercício você faz, mais você cria sistema imunológico, você fortalece o sistema imunológico para você combater qualquer tipo de vírus e tal. Então, eu acho que foi meio que antagônico você fechar a academia e você deixar as pessoas andar de ônibus lotado. Então, eu acho que poderia ter feito, pelo menos, que vamos fechar então, só entra 50% da capacidade nas academias de alunos. Sim. Fazer um rodízio, não sei. Poderia, todo mundo com luva, coisa e tal. Mas algumas ações foram radicais que prejudicaram. De qualquer forma, assim, no meu ponto de vista geral, as ações que ele tomou na pandemia, elas foram satisfatórias, não foi todo ruim, não. Não foram então, totalmente assertivas, mas totalmente não. Foram boas decisões. Boas decisões. Jorge Viana curte o nosso governador Ibanez Rocha. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Cara, esse cara, ele é um marqueteiro. Assim, um cara inteligente. Pode falar
pode xingar, pode falar bobagem, tudo, mas ele é um marqueteiro. Ele sabe onde atingir o indivíduo. Não é à toa que ele está há mais de 20 anos no Congresso Nacional. Quem mexe com política, cara, conhece as pessoas. Ele sabe que as pessoas gostam. Então ele fala o que as pessoas gostam. Né? Ele atinge ali, quando ele fala que bandido bom é bandido morto, ele está sabendo que tem um monte de gente indignada porque roubaram o celular, porque roubaram o carro, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Então bandido bom é bandido morto. É o senso comum. Então ele fala isso. Quando ele fala que a Globo faz isso, faz aquilo, então ele atinge muita gente. Então é um cara marqueteiro, um cara bom, né? Agora, é um cara que não tem uma postura de ser presidente, mas isso não quer dizer que também que não possa ser um bom presidente. Sim. Bolsonaro ele fez muitas ações que foram importantes. E aí, cara, por que eu falei para você anteriormente no início, eu falei que eu tenho muito bom senso com relação à política? Porque a gente entende, meu ponto de vista, que muita gente que passou na presidência ou no próprio governo fizeram coisas boas, fizeram coisas ruins, mas fizeram coisas boas. Então, acho que todo mundo dá a sua contribuição. A contribuição do Collor, na época, foi abrir a importação. A gente tinha brinquedo aqui da Estrela, que só rico que tinha direito a ter brinquedo da Estrela. A gente só usava a camisa Hering, porque não tinha outras marcas entrando no Brasil. A gente só usava carros aqui, Fusca e Brasília e tal. Então, com o Collor, veio muita gente de fora competindo e agora todo mundo tem tudo. Então foi uma ação boa que ele fez, mas ele fez muita ação ruim. Sim. Fernando Henrique, mesma coisa, fez o plano, teve que fazer drasticamente ali a mudança e tal. Aí veio os outros presidentes, que eu acho que você deve passar também, o Lula. Então eu acho que não tem ninguém tão ruim totalmente e ninguém tão bom totalmente. Então esse cara para mim não é tão ruim totalmente, não tão bom totalmente. Mas eu curto o Bolsonaro. Claro que Jorge Viana curte o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara é um gênio. É um gênio. Um operário. Conseguir dominar uma massa. Chegar a ser presidente da República. Sair com índice de aprovação de 70% no governo. É um gênio. Agora, nós temos gênios do bem e gênios do mal. Mas é um gênio. Eu falei isso uma vez, e até minha irmã, que é petista, falou assim: tu elogiou o Lula. Eu falei assim: não, ele é um gênio. Assim como nós temos também a Anitta, que é um gênio. Sim. Nós temos tantos outros que é um gênio. O que é o gênio? É o cara que consegue sair da curva, um ponto fora da curva, sair do senso comum. Era improvável um cara desse chegar na presidência. Como é que ele chegou? Meu amigo, ele deve ter feito muita conversa, muita articulação, muita coisa. Então não é para qualquer um não, velho. Não é para qualquer um chegar onde ele chegou. Então é um gênio. Agora, o problema dele... É aí. É o problema dele. O problema nosso foi a Ceilândia? Não. Quanta maconha, quanta cocaína, quanta droga passou na sua frente. Exatamente. E você fez o quê? Resvalei tudo. Bateu, saiu fora. E hoje? Mudou? Zero. Continua o mesmo cara. A maconha não continua passando, a cocaína em ambientes diferentes? Não, e agora são outras tentações. Outras tentações e ambientes diferentes. Similares, mas mais diferentes, né? Então, você não mudou. Eu não mudei. O problema dele foi ter mudado. Eu acredito que o presidente Lula chegou até onde ele chegou, na mais boa intenção, ou do meio do caminho para lá ele se perdeu um pouco, porque, como disse, ou você chega até o nível que você consegue chegar sendo honesto, ou você avança perdendo seus princípios, seus valores, né? Então, se algum dia eu chegar no nível que eu tiver que perder o meu princípio, os meus valores para subir mais um degrau, eu morro naquele degrau ali e paro por ali. É porque você acaba entrando, é como se fosse, talvez, eu posso dizer isso, a política é tipo o mundo das drogas. Você experimentou a primeira dose, sujou, acabou. Ferrou, velho. E se torna porque se eu vou lá no teu gabinete hoje, te faço uma proposta para fazer uma coisa errada, amanhã eu conto para um outro colega e fala, vai lá no Jorge que ele faz coisa errada. Conto para o outro, conta para o outro, acabou o Jorge. Pois é. Então eu acho que ele se perdeu sim, também,
Até no meio sindical, que eu também sou do meio sindical, e quantas vezes eu tive propostas de não, deixa disso, não aplica multa, não briga pelo trabalhador, não, vamos tomar um café aqui. Eu já tive proposta, Ronaldo, no sindicato. Eu imagino. E na política também. Só que eu tenho um propósito, sabe? Eu quero sair na rua e as pessoas falam assim, pô, cara, obrigado pelo que você fez. E não sair na rua e o cara fala assim, ladrão, você roubou isso, você fez aquilo. Eu me incomodo, velho. Quando a pessoa chega pra mim e fala assim, você é ladrão, político e tal, eu brigo. Nem que eu perca esse voto. Você, por que você está me chamando? Você me conhece? O que foi que eu fiz? Não sei o quê. Eu não aceito não, velho. No dia que eu aceitar que as pessoas me chamam de ladrão, bicho, aí é punk. Porque aí sim eu vou ter a cara de pau. De, tipo, deixar as pessoas falarem o que quiserem. Não deixo, velho. Não deixo. Brigo mesmo. Você sabe quanto você pagou para estar onde você tá doido, velho. Então, pagou com saúde, com vida, com feridas e cicatrizes que nós carregamos, que nunca serão curadas. Né? Eu levo porrada todo dia, velho. Sempre tem oposição. Olha, qualquer cadeira que tenha poder, qualquer uma, vai ter sempre alguém querendo tomar ela. Sempre. Não existe cadeira de poder, pode ser qual for. Síndico, tem alguém que quer. E é problemático. Você ser síndico, porra, não quero ser síndico nunca na minha vida. Mas quem que sentar, tem alguém querendo. Então não existe cadeira sem concorrência. E essa concorrência que vem com a, né, desleal e ataques. Pô, os caras inventam tudo de mim, velho. Né? Até dizendo que eu pinto a barba, os caras dizem que eu pinto para poder tirar onda. Eu pinto não, aqui é original. Então, assim, esse cara se perdeu, né? Eu não sei em que momento, mas ele se perdeu. Ele tem uma trajetória, assim, tipo, linda, velho, se a gente for comparar. Um cara nordestino que entrou no meio político e que chegou a ser presidente sem ser nada. Sem ter segundo grau. Ele, sem ser nada, ele não foi deputado, ele não foi governador, ele não foi nada. Um operário... Ele não chegou a ser deputado? Acho que ele chegou a ser deputado. Não, acho que foi deputado, não. Acho que ele chegou a ser deputado. Acho que uma vez. Não sei não, acho que não. Até que uma vez eu lembro que eu questionei, falei, pô, ele foi deputado, por que ele não concluiu o segundo grau? E aí ele já tinha salário. Eu acho que, não sei. Então assim, o cara chegou representando uma classe que todos nós somos, trabalhadores. Então a premissa, a ideologia do partido é fantástica. Partido dos trabalhadores. Se perdeu, todo mundo se perdeu. Porque a gente só enxergava essa parte, né? Dos trabalhadores. Então a gente sensibilizava. Na posse dele eu chorei, fui comemorar lá na 109 Sul, na 110 ali. Eu já fui petista. Todos nós já fomos petistas um dia. Eu fui petista na faculdade. Achava massa, velho. Sabe, porra, de trabalhadores. Caraca. Eu falei, caraca. Nós contra eles, os ricos, os menos favorecidos. Isso. Todo mundo já pensou isso. Um dia nós vamos chegar lá. Pois é. Então eu não curto ele por conta das coisas que o partido, né, e ele sendo conivente ou não, aconteceu. Ele é o PT. Ele é o pai. Jorge Viana, deputado, não curte Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo diretor. Tá aí seu paizão aí. Isso aí é. Como é o nome dele? Antônio Viana. Senhor Antônio Viana. Esse cara é um exemplo, bicho, pra mim. Eu não gosto de falar de família, eu sempre me emociono, sabe? Então, pode se emocionar. Esse cara, tá três vezes, ele trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo, velho. 3 empregos. Via meu pai... Era o Július. Do Todo Mundo Odeia o Cris. Por aí, que eu sou Todo Mundo Odeia o Jorge. Minha posição Todo Mundo Odeia o Jorge. Então esse cara, ele trabalhou muito na vida dele e eu achava aquilo massa. Eu me emocionei quando eu fiz um discurso no dia do meu lançamento de campanha, que eu via meu pai engraxando o sapato, dando um maior zelo no sapato, que ele era vigilante também, num dos empregos. E eu falava assim, caraca, velho, eu quero ter um sapato também para eu poder engraxar. Achava aquilo massa, velho. Eu lembro meu pai deitado, cochilando entre um emprego e outro, entre uma jornada e outra, eu indo lá, fazendo carinho a ele, tipo, olhando ele. Meu pai é meu herói, velho. Meu pai é meu herói. Então o bicho tá doente agora, né? Mas o bicho ele é exemplo do cara que deu certo. Pra mim, o homem que tem cabelo branco, velho, ele deu certo na vida.
Tem que respeitar. Tem que respeitar, porque se ele não tiver dado certo na vida, estava morto. Então meu pai é um homem que deu certo na vida, um homem totalmente bruto. Afe Maria, meu pai. Eu peguei um pouco dessa brutalidade dele. Assim, tipo, não é que é bruto, é tipo meio ignorante. Não tem muita paciência Não tem muita paciência. Então, isso aí, curto demais, cara. Ele no laboratório, lá você falou que trabalhou no laboratório do hospital. Do hospital de Taguatinga. Ele fazia análise. Análise de ele é biomédico? Não, ele era o SD de laboratório. É tipo auxiliar de laboratório. Sim, auxiliar de laboratório. Não é nem ele que fazia análise clínica, ele coletava os materiais, né? Sim. Naquela época, sabe como é que era, né? Exame de fezes era na lata de leite ninho. Era. O xixi era na garrafa. Quanto desperdício, né, teve de material em laboratórios. Então esse cara aí é um exemplo. Claro que Jorge Viana curte o seu pai, João Viana, né? Antônio Viana. Próximo diretor. Tá aí sua mamãe. Aí. Minha mãe, como eu falei, né, bicho? São parecidos vocês três, hein? Eu sou a mistura de tudo um pouco. Mistura dele com quem tem o olho claro, é ela? Ela. E minha mãe já foi até Miss, viu? É mesmo? Ela no Maranhão, maranhense. Bicho, era bonitona, tá vaidosa. Com quantos anos ela? 74, 76. Mulher não fala idade, pô. E ela é muito vaidosa. Fez a cirurgia de pálpebra esses dias, tá lá todo com olhão bonitão, verdão. Minha mãe é uma guerreira, cara. Minha mãe trabalhava na Confederal e ela trabalhava na limpeza no ministério. Eu fui conhecer o que era misto quente quando ela trouxe pra gente um misto quente cortado em 4. Que era 4 irmãos. Bicho, lá em casa a gente sempre foi muito unido, velho. O que é de um é de todo mundo. Não tem esse negócio. Porque minha mãe criou a gente assim. Quando a gente brigava, eu e minhas irmãs, meu pai botava todo mundo junto para se abraçar, aquele negócio todo. Meu pai nunca me bateu. Nem das minhas irmãs, nunca. Já ela botava para moer. E suas 3 irmãs são protetoras? Hã? Suas irmãs são protetoras? Demais. Acho que a gente vai ter a foto dela. Ciumentas, né? A mais velha me criou praticamente. A mais velha me deu tudo que eu precisava, assim, quando adolescente, quanto mais jovem, porque ela estava trabalhou primeiro. Então, assim, essa mãe aí, bicho, é a mãe que tirava da boca. Ela fazia capitão. Capitão, para nós do Nordeste, é feijão com farinha. Muitas vezes a gente comia feijão com farinha. E ela fazia, eu adorava, ela fazia capitão e ó. Ela sempre foi dona de casa? Não, ela trabalhou uma época na limpeza. Ficou muito tempo trabalhando, depois ela ficou só em casa. Então minha mãe é... Como é o nome dela, Jorge? Deusimar. Dona Deusimar, claro que Jorge Viana curte Dona Deusimar Viana. Um grande abraço, Dona Deusimar. Muito obrigado aí pelo seu filho. Ceder seu filho aí para Brasília trabalhar pelo povo. Próximo diretor. Tá aí. Suas 3 irmãs. Não, minhas filhas e minha esposa. As suas 2 filhas, cara, mas sua filha já tá grande, hein? Já, essa aqui tem 23, casada, eu de macacão no dia da posse, minha esposa linda, Rosa, a Camila, a Rosa e a Beatriz. A mais nova. A Beatriz é a mais geniosa. Essa aqui é a mais emoção. Essa aqui sou eu de emoção, a outra sou eu mais brava. E a Rosa, que é a minha professora, né? A mulher que está comigo há 25 anos, velho. 25 anos, né? 25 anos casados. Olha, bicho, é muita coisa, viu? Sempre foi muito competente, sempre foi muito cuidadosa. Ela cuidou de mim esse tempo todo. Sabe, a Rosa é uma pessoa que é fantástica, uma mulher que... trabalhadora pra caramba. Costumo falar, um amigo meu estava me perguntando como é que eu consigo estar casado. Né? Tu tá há 12, né? Eu tô há 12 com há 12 anos, com tanto assédio hoje que tem. E eu falo, meu querido, primeiro que meu sucesso eu dedico ele todo a Deus, em segundo a minha esposa. Que foi ela que acreditou em mim. E o mínimo que eu posso fazer por ela é honrá-la.
o mínimo que eu posso fazer por ela é honrá-la. Ser leal, então, né? se você está ali, sendo empossado como deputado distrital, essa glória aí é de Deus e mais do que 50% é dela. Com certeza. Porque eu tenho certeza que muitas feridas que você chegou em casa, tirou a camisa, ela estava lá, tratando. Cada bala que você levou, sentimental, de agressão, de calúnia, ela recebeu primeiro. Ela foi o seu escudo. Um dia eu cheguei no velório de um amigo, a esposa dele sendo enterrada, eu estava na fila para dar os meus pêsames para ele, e Deus falou para mim, fala para ele que a esposa foi mais cedo, porque ela recebeu muito, ela foi o escudo dele. Então muita coisa que era para ele foi nela. Ela se enfiou na frente, ela se doou. E eu cheguei, ao que eu abracei, falei, Deus mandou te falar que felizmente teve que colher sua esposa, que ela levou, ela foi seu escudo muito tempo, muita coisa ruim que era para você, foi nela e ela foi. E me abraçou, chorou. Então assim, tenho certeza que um tapa na cara do Jorge dói, mas um tapa na cara da Rosa, né? Rosa. Um tapa na cara do Jorge dói mais na cara da Rosa. É por isso, ela sente as dores. É por isso que eu não gosto de envolvê-las na política. Porque isso aqui é um mundo muito perverso às vezes. E eu quero deixar elas cada dia mais poupar. Porque assim, eu já estou calejado, já tô engrossando o couro com relação a tudo isso. Elas não, elas estão... Então eu deixo elas viver na vida delas, sabe, sem se envolver. Nunca quis colocá-las em empregos públicos e tal, sabe, indicação, nem nada. Tudo mérito. Essa mais velha aqui já trabalhou na Ambev, trabalha em casa, tá trabalhando. Puxaram a área da saúde alguma? Não, tudo são normais. Não quiseram puxar a área da saúde. Ainda bem, porque a área da saúde rala demais, bicho. Mas eu me orgulho, viu, essas meninas aí. E eu sou o xodó delas. Inclusive minhas filhas gostam mais de mim do que da mãe, viu? Só pra constar. Será? Fica puta ela. É porque a mãe... Mas quando elas se unem contra mim, meu amigo, sai de baixo. 3 contra 1? 3 contra 1. Pô, e ó, repetiu aí, hein? Foram 3 irmãs e agora 3 mulheres. Pra você ver, eu tenho 3 irmãs, 3 mulheres em casa e sou de uma categoria que 90% são mulheres. Então, assim, entendam ou não o lado feminino? Com certeza. Entendo. Claro que Jorge Viana curte essa família maravilhosa. Que Deus abençoe, Deus guarde e fortaleça. Próximo diretor, tá aí. Se não colocasse ele, ia ter briga. Meu filhote. Rapaz, esse cachorro... Todo mundo que tem cachorro sabe. Não precisa ficar falando. Mas esse bicho é gente, pô. Bicho é gente. Só não fala. Dorme com a gente às vezes na cama. Ele... Cara, esse cachorro, Torinho é o nome dele. Esse cachorro... Torinho. Porque quando eu fui buscar ele, que eu comprei ele, tava ele entre os outros. O bicho era um touro em frente dos outros. Aí eu botei o nome dele Torinho. E esse cara aí é o seguinte, esse bicho, quando alguém tá doente lá em casa, ele dorme no quarto dessa pessoa. Impressionante, velho. A pessoa chegou doente, garganta ruim, alguma coisa assim, ele dorme do lado da cama ou na cama com a pessoa. E não arreda o pé. Minha filha um dia desse fez um procedimento de amígdalas. Meu cachorro sabe. Não sabe, né? Chegou lá depois do procedimento, deitou na cama, o bicho ficou lá o tempo todo. Foram 3 dias no quarto dela. Na cola. Como é que pode, né, bicho? Tá doido. Isso aí são... Zoiudo. São os maiores professores do amor. Ó, e né? parece comigo, ó. Você vê a gravata e a barba branca. O pessoal falava a cara dos meus, aí você vê a cara do pai. Eu falei, realmente, a cara do pai. Isso aí, eu tenho certeza que tem aqueles dias que você chega triste em casa, ou já entra pensando no zoinho, né? O zoiudo é o seguinte, o bicho é mala também. Ele... Como lá em casa tem mais gente agora, até ele fica pra lá, pra cá, porque o Shih Tzu é um cachorro que é dado. O bicho... Qualquer pessoa que chega, ele fica lá. Aí você faz um carinho nele e fica lá com a patinha. Faz mais. Então ele é dado. Senta no colo de todo mundo, pula no colo, não sei o quê. Então, ele é bravinho, né? É nada. É não? Isso aí é um Alesse de moleza. Então meu cachorrinho aqui. Tá quantos anos ele? Tá com 9 anos.
Que Deus dê muitos anos de vida aí pro Torinho. Torinho. Claro que famoso, hein, Torinho? Jorge Viana curte o Torinho. Grande abraço, Torinho. Próximo diretor, 61 Podcast. Aí, curto demais. Tu é doido, velho. Ô, Ronan, que massa, bicho. Irmão. Diferente, entendeu? E a gente, pô, trocou ideia aqui, a gente lembrou lá das quebradas, pô. Se conhecendo. Quando eu tava na segunda série, você tava na quarta série. Então a gente com certeza topou ali. De repente tu até já quis me pegar. Não, eu só me protegia. Ali eu só me protegia na 19. Muito legal, viu? Jorge, queria te agradecer, te presentear aqui com o troféu do 61 Podcast. Olha Essa aí. é a frase que vai estar estampada na capa do meu livro, chama Sabores da Vida. Pô, obrigado. Vou te convidar no final do ano para ir lá para o lançamento do livro. A forma que ela encarou as perdas e frustrações da sua vida. Eu vou ler aqui para todo mundo. A história de uma pessoa bem-sucedida vai depender da forma em que ela encarou as perdas e frustrações na vida. Ronan, é isso mesmo. Alguns dos nossos amigos escolheram o crime. Nós escolhemos ser pessoas de bem, batalhar e mostrar que nem todo favelado é bandido. Nem, jamais. Né? A família, a educação é capaz de romper qualquer sociedade e transformar a gente. Transforma a vida. A educação Irmão, transforma a vida. Seja muito obrigado por ter vindo. Eu vou abrir essa câmera para você se despedir. Deixa aí a sua mensagem para os seus eleitores, para os nossos inscritos no canal. Gostei muito de te entrevistar, história de superação. Descobrimos, éramos vizinhos, né? Então, fomos criados na mesma quebrada. Mesma quebrada. Meu orgulho e minha felicidade de saber que mais um da minha quebrada está aqui, um homem de bem, um homem de família, um homem decente, trabalhando pelo povo. Legal. Essa câmera é sua. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, Ronan, aqui no podcast 61. E dizer a vocês que esse cara é desse jeito sempre, sabe? Eu não mudo. As máscaras caem, mais cedo ou mais tarde, todo mundo. Se você me pegar aqui dando entrevista há 4, 5, 10 anos atrás, vocês vão ver a mesma coisa. Talvez um pouco melhor agora, porque eu tenho um conhecimento agora de outras regiões da cidade, enfim, de outros temas que eu acabei tendo que aprender na política. Mas é isso, é um nordestino que improvavelmente conseguiu chegar na Câmara, né, Legislativa, porque que imaginou que um samambaiense, técnico de enfermagem nordestino, chegaria a sentar na cadeira que milhares de pessoas querem. Muitas pessoas com poder econômico alto, familiares de políticos, enfim. E eu consegui. Porque esse mandato é um mandato divino, cara. Esse não é o meu mandato, esse é o mandato de Deus. Enquanto Ele quiser, eu estarei aqui. E se Deus quiser, eu vou chegar aonde Ele quiser. Então, com vocês, eu conto aí com o apoio do Mingão, dia 2 de outubro, né? Vote nesse deputado aqui do SAMU, esse técnico de enfermagem, enfermeiro, que luta pela saúde de verdade. Verdadeiramente, para mim, é minha bandeira. 5592 é meu número. Não sei se eu podia falar, né? Pode falar. Pode? Então, 55192. Valeu. Jorge, obrigado, meu irmão. Obrigado, satisfação. Meu irmão. Costumo dizer que aqui entra um entrevistado e sai um amigo. Beleza. Você tem um amigo aqui, o que você precisar de mim, das empresas, o que você precisar, pode contar comigo, tá? Eu sempre quis ter um amigo que tivesse Porsche. Você agora tem. Vamos andar. Valeu, cara. Obrigado. Vamos lá na nossa escola. Você tá lá naquela escadinha. Tu é doido, bicho. Massa, hein? Valeu. Esse foi o 44º episódio do 61 Podcast, o podcast da capital. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa um comentário aí, depois a equipe do Jorge passa aí para dar um alô para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, Doces da Chefe e Organizações Paulo Otávio. Meu muito obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.